Olá, bem-vindos a mais um Papo de Negócio e hoje nós estamos aqui com o Gustavo Reis, CEO da Camaleão Viagens, filho de Gilvan e Viviane, que vai contar um pouquinho da sua trajetória, falar como foram os perrengues para abrir a sua empresa e como que é essa sua vida, essa batalha de empreendedor. Hoje estou aqui com a minha convidada Letícia, né? Convidada não, já tô batendo cartão já. A cadeira dela já é cativa. Já tem até o nomezinho já. Já tem até o nome aqui. Gustavo, então bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e fale um pouquinho da sua história, como você é formado em quê, de onde surgiu essa ideia do Camaleão, como foi sua vida, eu vi aqui que você passou pelo CLT durante um tempo, né? Bom tempo. Primeiramente, obrigado pelo convite, Jaderley, Lu, que tá nos bastidores aí. É uma honra, né, estar participando desse convite que vocês fizeram pra gente. Nunca participei de um podcast antes, é a primeira vez que a gente participa. Então, se eu errar alguma coisinha aqui, vocês vão me corrigindo. Tranquilo. Tá, mas é a primeira vez e eu fiquei muito empolgado de verdade, né? Nunca tinha recebido esse convite antes. E falar um pouquinho sobre a Camaleão Viagens, pra mim sempre é uma honra, né? Uma empresa que, teoricamente, a gente é o corpo, é a alma, acorda e dorme pensando nisso. Então, eu fico muito feliz com o convite de verdade, viu, gente? Boa. Então fala um pouquinho, você é formado no quê? Onde você estudou? Fale um pouquinho da sua história, conhecer por trás da Camaleão, né? Cara, eu sou o Gustavo, primeiramente, né? Sou um rapaz de 27 anos, por mais que não aparente, né? Mas tenho 27 anos, né, atualmente. Né? Sou formado em algumas coisinhas, já fiz alguns cursos, né, por fora. Né? Eu costumo dizer que a própria vida é um ensinamento. Né? A faculdade da vida ensina muitas coisas, né? Mas já fiz publicidade e propaganda, né? Onde acabei aprendendo muitas coisas, até mesmo para diferenciar um logo do outro, montar algumas coisinhas que a gente vem aproveitando hoje na Camaleão Viagens, né? A questão de marketing, já que a gente manja um pouquinho, né? Já fiz turismo, né? Que é o que a gente usa bastante hoje, praticamente 100% aqui na nossa agência. Fiz eventos, né? Sou formado em eventos, um curso tecnólogo. Já fiz curso de informática para a internet, onde eu não me identifiquei muito, né, na ocasião. Sabe aquele cursinho que você faz quando você é muito novo? Seu pai fala, poxa, não vai ficar em casa o dia inteiro coçando a bunda, né? Vamos colocar alguma coisinha para você fazer, trabalhar logo cedo, né? Fazer alguma coisinha para ocupar a cabeça e não ficar na rua, né? Então, fiz um curso... Na época que eu estava no ensino médio, de um curso de tecnólogo de informática para a internet, que é construção de sites e tudo mais. Uso pouquíssimas coisas de lá, né, nas coisas da Camaleão hoje. E como eu falei, acho que a questão de cursos e tudo mais, acho que são esses aí mais em específico, mas o meu maior curso da vida é a própria vida no dia a dia, né? Todo dia a gente aprende uma coisinha diferente e tudo mais, é o que eu venho usando desde então na Camaleão. E essa vida de empreendedor não é fácil, né? A gente acaba aprendendo muita coisa, né, no YouTube, a gente acaba pesquisando muitas coisas e colocando em prática, né? Exatamente. Quando eu tinha um buffet infantil, por exemplo, eu fazia administração na faculdade. Então eu tentava trazer tudo que eu aprendia na faculdade, tentava aplicar no buffet. Tinha coisa que na teoria funcionava, mas na prática não servia de nada. E aí eu tinha que perguntar para quem? Para quem já era dono de buffet, para quem já estava no mercado. E acabava aprendendo justamente com a vida, com as minhas experiências. Sim. Claro que o estudo é importante, me ajudou a traçar várias estratégias, mas esse dia a dia ensina muito mais do que só livros e só estar na sala de aula. Então, eu acho isso muito importante. Nós temos uma professora aqui, né, para falar sobre isso. Sim. Também. Sim. O que o Hugo falou é bem legal, que é a parte dos processos, né? Não adianta, por exemplo, a gente ter toda a parte teórica, a gente estudar e ter os livros, se a gente não vai pro prático. Exato. Tem várias coisas, por exemplo, principalmente na administração, que a gente fala que a administração você tem que planejar, tem que organizar, dirigir, controlar, mas sempre a vida vai trazer alguma coisinha pra gente, vai falar, putz, mas eu planejei. Sim, você planejou, mas tem que mudar a estratégia. Então, tem algumas coisas que realmente, principalmente no empreendedorismo, é com a vida mesmo, né? Com o dia a dia mesmo, com os processos, né? Quer ver uma matéria que não é ensinada na faculdade de administração e todo empreendedor tem que ter? Resiliência. Sim. Nossa, demais. Demais. Eu acho que a matéria principal, inteligência emocional e resiliência, precisava estar na matéria básica de administração. Mas então, você fez esse tecnólogo e logo aí você já foi empreender ou não? Você foi pro CLT primeiro? Nada, praticamente. Eu comecei a trabalhar, na verdade, muito cedo. Né? Acho que desde os meus 16 anos eu já trabalhava, não de carteirinha assinada, como a gente vê hoje em dia, mas sempre dei meus pulinhos ali. Já trabalhei, né, em lavagem de carro, já trabalhei em restaurante, né? Tem um tio meu, né, que é meu tio Gilberto, inclusive um beijo,
Tio Gilberto, acho que foi meu primeiro emprego que abriu as portas pra mim, pra começar a saber como é que funcionava o fato de trabalhar em si, né? Meu tio tinha um restaurante, né? Meu tio tinha um restaurante há muito tempo atrás, onde eu aprendi muita coisa ali com ele na prática. Acordar cedo, ir em tal lugar no Ceasa pra buscar a mercadoria, voltar pro restaurante, né? Às vezes o pessoal acha que, poxa, a empresa estralou, tá pronto, né? Mas acho que o meu tio, acho que foi o meu maior ensinamento que eu tive aí em relação a essa questão de dia a dia de um empreendedor, sabe? Né, meu primeiro emprego foi com ele, né? Ganhava ali meus R$50 por dia, não ia sempre, é claro, era mais um freelance, né? E lá assim, eu trabalhava como garçom, né? Foi meu primeiro emprego como garçom, né? Entrei que fazia toda a parte de atendimento, equilibrar uma bandeja, os pratos e tudo mais. Você vai aprendendo tudo isso na prática, né? Porque na cabeça eu falava, não, como eu jogava no YouTube, como colocar, equilibrar prato, copo, tá? Várias coisas de uma vez só. Esse cara não tem que ter força, equilíbrio. Aí você vai pegando isso mais na prática. Então, foi uma coisa que eu aprendi bastante, mas foi aí que eu comecei a despertar a minha questão da comunicação, que eu fui destravando, né? Eu sempre fui uma pessoa, hoje em dia não mais, né? O pessoal que já me conhece sabe que eu não sou uma pessoa mais tão tímida como eu era mais novo, mas até meus 15, 16 anos eu era uma pessoa muito travada, né? Eu era uma pessoa muito ali na minha bolha, né? Eu falava com meus amigos, falava com meus familiares, falava com quem eu tinha uma certa conexão e só, né? Esse meu primeiro emprego com o meu tio fez com que eu começasse a me destravar, né? Hoje eu acho que minha maior arma em si, em relação a tudo, é a minha comunicação, né? E fazendo essa questão de atendimento, conversava com o cliente, sabe aquele cliente que vai todo dia no mesmo restaurante almoçar, você meio que vai criando uma conexão ali com ele, sabia já o prato que ele gostava, como entregar para ele ao ponto, se era mal passado e tudo mais, tudo isso bem anotado. E essa questão da comunicação acho que foi minha primeira destravação, né? E aí depois, a partir daí, começou a entrar aquela parte, agora preciso de um emprego, CLT, tudo bonitinho. E aí, a partir daí, eu acho que comecei a conhecer um pouquinho mais o mercado, né? Sair dessa parte aí de atendimento ao cliente de forma, sei lá, freelancer, sim, né? Esporádica. E aí, esporádica, exatamente. E aí eu comecei, né? Tive meu primeiro emprego como telemarketing. Aí eu falei, poxa, então pra mim foi um gatilho muito maior, né? Muito maior mesmo. Trabalhar como telemarketing, acho que foi numa empresa de Osasco, né? Longe de casa, né? Eu nunca morei aqui, né? na parte central de São Paulo, né? Eu morava em Cotia, né? Era 2 horas de caminhada para chegar no trabalho. E essa questão de esforço e tudo mais, meu primeiro emprego foi essa, carteira assinada, foi o trabalho de telemarketing. Onde eu falo que foi meu divisor de águas. Né, onde de fato eu aprendi como é que funcionava a vida CLT, foi a partir daí que eu comecei a escalar na própria empresa, né, veio nas oportunidades de crescimento, e a partir daí que veio a famosa ambição, né, não vou dizer ganância, né, porque eu acho que são duas coisas totalmente diferentes, né, mas foi a partir daí que eu falei, poxa, tem uma oportunidade? Quero mais. Tem uma oportunidade? Vou me dedicar cada vez mais. Vou tentar, meu salário tá bonitinho, caindo todo fim de mês e tal, acho que não é isso. Né, o mercado de trabalho não é 100% isso, né? Mas tem muita gente hoje, sei lá, acomodada no seu trabalho. Que não vê uma oportunidade, meu salário tá caindo aqui bonitinho, todo mês eu faltando, eu não faltando, eu estando com gripe, eu não estando com gripe, tá aqui bonitinho. Então foi uma coisa que eu tentei me destacar dos demais, né? Tentar entregar algo a mais, né? Para até mesmo poder me qualificar melhor, né? E aí, a partir desse trabalho de telemarketing, eu virei apoio ao supervisor, depois de apoio ao supervisor, virei supervisor de telemarketing, e aí, a partir daí, as coisas começaram a andar, né? Começaram a andar e a partir daí foi onde eu já entrei aí, de fato, no mercado de trabalho. Você falou um pouquinho sobre dinheiro, né? Você recebia os primeiros R$50 como freelance, sim. Depois você entrou no CLT. Como que você faz a administração do seu dinheiro? Como que é o seu tato com dinheiro desde o CLT e principalmente agora como empreendedor? Como é que você faz essa gestão? Boa pergunta. Até eu tenho alguns amigos meus que sempre olham pra mim, nossa, Gustavo é muito mão de vaca. Nossa, Gustavo, vamos para sair pra tal lugar? Ah, eu só tenho R$50. Eu sou uma pessoa muito mão de vaca. Não no sentido ruim. Eu sei o esforço que eu tenho pra juntar um dinheiro, eu sei o esforço que demorou pra cair aquele dinheiro na conta, por exemplo, e não pode ir de, sei lá,
num piscar de olhos, né? Ah, vamos para um rolê, vamos para uma balada, vamos para um barzinho, vamos jantar fora, né? Ah, vamos sair para tal lugar. Eu sou uma pessoa que sei me controlar muito bem a isso. Quando eu era mais novo, né? Quando eu trabalhava na época que eu estudava, né? Eu tinha amigos que ganhavam ali mesada, né? R$50 para durar a semana toda. Eu não tinha isso. Como é que toda vez que eu até brinco com meus amigos a respeito disso, que aí, às vezes eu tô devendo algumas coisinhas para eles ainda, né? Mas no sentido, não no sentido ruim, porque às vezes, enquanto uns ali tinham R$50 durante a semana para comer um lanchinho na escola e tudo mais, a minha parte não, eu ia com uma marmitinha, né? Se tivesse com fome, aguenta até chegar em casa, né? E às vezes eu dava uma mordida ali no lanche de um amigo e tudo mais, ia sair com um dinheiro contado, isso era a verdade. Não que minha família passava necessidade, longe disso, acho que eu nunca passei necessidade na minha vida. Porém, meus pais me limitavam a muitas coisas, até mesmo para não ter tudo de mão beijada, né? Então eu praticamente ficava o dia inteiro fora de casa na época que eu estudava, né? Na época fazia ITEC, né? Então eu sou formado na ITEC também, então fazia ensino médio e curso técnico, então ficava praticamente o dia inteiro lá, né? Às vezes eu levava lanche, tinha que levar marmita, tudo bonitinho pra ficar lá o dia inteiro. E a partir daí eu comecei a dar valor, né? Até mesmo por conta foi na mesma época que eu comecei a ter esse emprego do meu tio, né? Que tinha um restaurante. R$50 eu ganhava, às vezes, em um final de semana. Eu falei, caraca, enquanto tinha amigos meus que, tipo, em um final de semana tava em casa, tava jogando bola, tava fazendo tal coisa, eu tava trabalhando muitas das vezes, né? E às vezes em um final de semana, R$50 caía ali pra mim, eu com 16 anos. Eu falei, caraca, R$50, foi suado. Aí chega na semana pra gastar tudo em uma semana, em 2 dias, rapidinho, não. Então eu tentava juntar e a partir daí começou a ter essa minha ideia. Não, juntar dinheiro, começar a guardar, né? E hoje, graças a Deus, em relação a Camaleão, eu sou muito bem, eu consigo gerir muito bem essa questão. Hoje em dia a gente tem a Carol, que também, um beijo pra Carol, que é a nossa contadora, toma muito bem das coisas da nossa parte financeira e tudo mais, toda a parte contábil ela toma conta pra gente hoje. E dentro de casa eu consigo já entender, né? Opa, esse dinheiro entrou, vai pra tal lugar. Esse dinheiro entrou, vai pra tal lugar. Saber pra onde tá indo o seu dinheiro. Eu acho que o canal é esse, né? Tipo, você saber pra onde tá indo o seu dinheiro, né? Porque você pode perguntar pra qualquer pessoa, pra onde tá indo o seu dinheiro. E se você perguntar pra 10 pessoas, dificilmente as 10 pessoas vão saber pra onde tá indo o dinheiro. Né? Já vi amigos meus em um final de semana gastar R$400, R$500 em um final de semana só. Né? Já vi amigos mesmo em um mês conseguir juntar uma grana que você fala, poxa, cara, como você conseguiu juntar isso? Né? Aí a partir daí eu comecei a entender um pouquinho mais. Hoje eu já entendo um pouquinho mais essa questão de finança. Eu invisto em bolsa de valores e tudo mais. Tento me equilibrar. Não sou um expert como os senhores, né? Mas eu procuro sempre entender, né? Mais ou menos para onde está indo o dinheiro, qual é o melhor canal que eu posso estar investindo ali. Né? Ainda não sou um expert, estou no caminho. E o que você acha que essa educação financeira te ajudou como empreendedor e também pessoalmente, né? O que você alcançou com essa sua mão de vaca ou com esse seu controle exacerbado de dinheiro? Cara, com essa questão de saber para onde meu dinheiro tá indo, essa foi a palavra-chave. Como é que hoje até a mesma Tamires, a minha esposa, no caso, ela tá começando a aprender essa questão de finanças, né? Hoje em dia a gente senta todo mês para conversar e tudo mais, para onde tá indo o nosso dinheiro. A palavra-chave é essa, a gente tem planilha, tudo detalhadozinho. Ah, gastamos X reais para compras no mês. Né, gastamos X reais para questão manutenção do carro e a partir daí contas de casa e tudo mais. Essa questão seu famoso mão de vaca, no sentido bom, né, me fez dar mais valor pro dinheiro. Né? Não que o dinheiro, da mesma forma que o dinheiro é uma coisa muito gostosa, muito que faz chegar a lugares que talvez sem dinheiro você não chegaria, mas se você não tiver uma administração legal sobre esse valor que está entrando, para onde vai essas questões, você pode se afundar de um dia para noite. Né? Tem amigos meus, por exemplo, que investem, né? Hoje são muito bem sucedidos, mas também tem amigos meus que ganham muito mais do que essas pessoas que investem, né? Mas não vive a mesma vida. É legal, eu vou entrar aqui no meio da conversa, porque assim, eu entendo um pouquinho de finanças, mas ele é o cara das finanças, né? Deixa ele falar um pouco. Mas tem um caso do Gustavo, que ele trouxe agora, que eu falo muito em sala com os meninos. Que o pessoal fala assim, eu quero ser rico. Eu pergunto, o que é independência financeira pra vocês? É ser rico, é ter muito dinheiro. E várias vezes eu falo pra essa galera que, tipo, não é ser rico, exatamente pelo exemplo que o Gustavo trouxe. Tem gente que às vezes ganha muito dinheiro no mês, mas aí você vai ver
o cara ele tá todo cheio de dívida, ou ele não consegue ver o quanto entrou e quanto saiu de dinheiro. Então, acho que a questão não é ser rico, porque quanto mais a gente tem, mais a gente tem a tendência também de gastar esse dinheiro. Se tem esse controle, por exemplo, da entrada, o controle da saída, né, já fica mais fácil até da gente se planejar, de saber o que vai fazer nos próximos anos e assim por diante. Outra coisa legal que o Gu trouxe pra gente é a questão que eu falei assim, na minha empresa tem qual que é o nome? Carol. A Carol, que cuida da parte financeira, mas em casa, então eu costumo falar assim, não existe, por exemplo, eu sou um bom administrador ou eu sou um bom profissional da área financeira no trabalho, em casa não. Gente, não tem como, né? Os dois andam juntos, então se geralmente você tem uma boa tendência no trabalho para essa parte administrativa, na sua casa a tendência também é que você tem uma certa linha, né? Por mais que tenha aí toda essa diferença de profissional e pessoal, né? Exato. E para você que tem alguma dificuldade financeira, ainda não sabe como controlar suas finanças, eu tenho cursos especializados, né? Voltado à educação financeira, fala um pouquinho sobre investimento, como o Gustavo mencionou. Então, para quem quer começar a investir, ter um planejamento, saber como as suas finanças andam, eu vou deixar o link aqui na bio, vou deixar um QR Code aqui na tela também, para quem quiser. Vou dar alguns cupons de descontos aqui para quem vir da Camaleão. Então, quem for seguidor da Camaleão aí e quiser participar do meu curso, eu vou deixar um cupom de desconto para vocês, mas aí tem que colocar aqui no comentário que veio pela Camaleão e se inscrever, tá bom? No site. E, gente, vale muito a pena. Vocês que ainda querem aprender, às vezes acham que é difícil, né? Essa parte de financeiro, a parte de investimento, essa parte de saber lidar com negócios, com investimento. Eu acho que o Jader, no canal dele, vai poder ensinar vocês tudo de uma forma bem simples, claro. Eu acompanho bastante, então eu posso, praticamente, prova viva disso, né? Vejo bastante vídeos deles ali no YouTube, né? São vídeos curtos, às vezes, que você consegue ler, às vezes, em um horário de almoço, poder aprender também. Poxa, Gustavo, não tenho tempo. Mas essa desculpa, acho que não cola com os ensinamentos do Jader. Se você querer ali, talvez, 5 minutinhos por dia pra ver alguma coisinha, com certeza você vai aprender bastante com esse mestre que tá aqui à nossa frente. Obrigado. Então, continuando o nosso papo aqui, né? Momento jabá já passou. Deixa eu dar um gancho, porque aí a conversa é muita. Os três falam demais. O Gustavo pode falar à vontade, que ele tá aqui pra isso. Mas eu e o Jader, a gente fica Faustãozinho. Fala, calma, deixa eu falar. O Gu, ele trouxe uma coisa muito importante, que foi a questão da comunicação. Porque ele falou lá do restaurante, que ele tinha trava até os 15 anos, e depois ele foi para um telemarketing. E assim, muita gente, acho que assim, a maioria das pessoas hoje em dia, quando vai falar de o que você tem problema, a sua dificuldade. Aí tem muita gente que fala, falar em público, me comunicar em público. Acho que assim, é a grande maioria, né? O pessoal fala comunicação. E tem gente que chega pra mim também e fala assim, Lê, como que eu melhoro a minha comunicação? Como que eu melhoro a minha fala? E eu costumo falar, gente, falando, se comunicando. Exatamente. Não tem, infelizmente, pro terror dos tímidos, né? E dos introvertidos, infelizmente, a forma de melhorar a comunicação e até mesmo essa tratativa com pessoas é falando. Então, é o que eu falo assim, tem escola, tem faculdade, é o único lugar que consegue se expor mais, então levanta a mão. O professor perguntou, às vezes eu nem sei o que eu vou falar. Levanta a mão e fala. O que não dá é pra ficar introvertido. Procurar realmente algumas atividades que você vá se expor. Então, no caso dele, foi bem legal essa questão do restaurante. Inclusive, eu comentei esses dias com o Jader que a primeira vez que eu comi moqueca, foi a melhor moqueca da minha vida, foi do Gilberto. Não, maravilhosa. Vira e mexe quando ele vai fazer alguma coisinha em casa, alguma coisinha em família. Eu falei, rapaz, cara, leva uma moqueca pra mim de camarão. Que é diferente que eu amo a dele. E fala, leva um docinho que também ele é maravilhoso, fazendo com a mão de fadas dele. Não, que ele faz umas coisas bem legais. Realmente, o Gilberto, ele é muito bom nessa parte de cozinha. Eu era nova também, eu devia ter essa fase de 15, 16 anos, 17, primeira vez. E o Jader, ele é baiano, né? Só que a moqueca dele é diferente da moqueca do Gilberto. Acho que ele tem os temperos e tudo mais. E, inclusive, eu comentei com ele, foi coincidência. E realmente é muito bom mesmo. Boa, então a comunicação te levou, né, pro telemarketing, e você ficou muito tempo no telemarketing, você falou que chegou a ser supervisor, então você foi líder de outras pessoas, então isso já desenvolveu em você coisas que você utiliza hoje na Camaleão, né? Essa questão de trabalho em si, eu fui desenvolvendo em mim mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me cobrou. Eu nunca fui o mais inteligente da turma. Isso nunca fui, mas eu acho que em questão de esforço e tudo mais, eu já conseguia chegar perto de muitas pessoas.
né? Já cheguei perto de muitas pessoas. Nunca fui mais inteligente da sala, nunca tirei as melhores notas, por exemplo, né? Nunca, isso nunca. Mas eu sempre fui uma pessoa muito esforçada, muito esforçada. E nessa questão do primeiro emprego, né, CLT no caso, que foi meu emprego de telemarketing, foi a partir daí que eu comecei a desenvolver muitas técnicas em relação a isso. Né? Essa questão que vocês comentaram em relação a, eu tenho medo de falar em público e tudo mais. Eu treinava no espelho, né? Como é que quando eu cheguei no telemarketing, por exemplo, ainda não era... tava pronto, não era 100% comunicativo. Já era comunicativo entre a minha roda de amigos, com pessoas que eu já conhecia, já conseguia falar com algumas pessoas em si sobre diversos assuntos, mas quando eu cheguei no telemarketing em si, foi praticamente a minha primeira aula na prática, porque teoricamente, se tinha que falar ali simultaneamente com 90 pessoas no dia, ou até mais, para vender um produto, você tinha que quebrar objeções, você tinha que apresentar o produto, falar de valores, falar de vendas, né? E a partir daí você vai desbloqueando muitas técnicas em si. E pra gente, pelo menos pra mim, foi onde eu vi o meu diferencial. Falei, poxa, eu vou treinar mais. Treinava no espelho, falava, não, o cliente me perguntou isso. Se ele me perguntar isso, eu vou falar isso. Se ele falou isso, eu vou tentar gerar uma necessidade pra ele comprar. Né? E na época era um produto de televisão que a gente trabalhava. Né? E a partir daí eu fui desenvolvendo. Né? Eu entrei nesse emprego, eu tinha 18 anos. Né, foi 17, na verdade, tinha 17 anos, foi quando eu já tava virando essa chavinha de trabalhar. E aí, em 3 meses, teve uma seleção, né, lá do setor que eu tava trabalhando, né, saiu um apoio ao supervisor na época, e falaram, ó, a gente tá precisando, né, e aí vai avaliar ao decorrer aí de alguns meses quem é a pessoa que vai se destacar. E eram, se eu não me engano, 3 vagas e tinha 20 pessoas. Eu falei, não, vou dar a vida. Pegava vídeo no YouTube pra aprender, né? Tentava entender melhor o produto, folheava, tinha um manual, né, da empresa, então tentava entender tudo, de cabo a rabo, de como é que funcionava tudo. E aí as coisas começaram a acontecer a partir daí. Não era um salário bom na época, né? Eu acho que era um salário mínimo, eu acho que era menos do mínimo que eu recebia. E a partir daí, porque ser primeiro emprego, as empresas falavam, vou te oferecer isso. E você com vontade de trabalhar, aceito. Né? Então, muitas das vezes, essa questão começou a me desbloquear. Né? Eu falei, não, quero receber um salário melhor, eu preciso e tal. E aí, a partir daí, me escolheram para ser um dos apoios ao supervisor na época. Né? Apoio ao supervisor nada mais é do que o supervisor que pedir, você faz. Gustavo, vai lá, vê se o fulano tá fazendo o script certinho, vê se ele tá fazendo o atendimento certinho, chama ele para conversar, papapá e nananã. E a partir daí eu fui me desbloqueando em relação a isso, sabe? Tipo, a chamar uma pessoa, a dar uma orientação, a fazer uma avaliação, poxa, você tá fazendo isso aqui, o A certo, continua. Com o que tá fazendo isso aqui, ó, só dá uma viradinha para a direita que vai dar certo. E a partir daí eu fui melhorando nesse aspecto, em relação à comunicação, né, a dar orientação e comecei a entender como é que era gerir uma equipe. Né? E aí a partir daí a empresa passou, se eu não me engano, 6, 9 meses, a empresa viu uma nova oportunidade para mim, né? Eles estavam abrindo um novo setor, falou logo, a gente tá abrindo um novo setor aqui agora e tem uma oportunidade para você trabalhar agora como supervisor. Escolheram eu e mais uma pessoa para trabalhar como supervisor de um novo setor que eles estavam lançando e a partir daí foi o meu divisor de águas de fato, que aí a partir daí eu comecei a ter uma equipe de fato, a partir daí eu comecei a saber como é que eu direcionava determinado atendente, como converter uma venda, no caso, meio que eu já estava com isso tudo na mão. Esse processo todo, se eu não me engano, na empresa eu fiquei cerca de 3 anos, mas foi o maior aprendizado que eu levo para minha vida, né? Teoricamente, trabalhar com telemarketing é uma das boas oportunidades que muitas pessoas têm de primeiro emprego, né? E eu acho que eu peguei ela para a vida. Né? Depois disso eu tive outros empregos que me ajudaram com a bagagem que eu tinha e a partir daí foi meu divisor de água. Quando eu saí dessa empresa, eu acho que a minha questão de comunicação já estava mais afinada, já sabia como é que era converter uma venda, né? Que essa parte de comercial eu sempre trabalhei. Né? Então a partir daí acho que foi meu divisorzinho de águas aí em relação a essa questão. Legal. Gente, como analista comportamental, eu não poderia deixar passar uma frase. Tanto que ele começou a falar, não, eu tenho que falar sobre isso. Infelizmente, por todo o momento que a gente tem de formação da nossa educação, da nossa sociedade, e pela a educação tradicionalista, que fica naquele português, matemática, física, química, biologia,
tinha-se uma ideia errada de ser inteligente. Então, antigamente, a pessoa falava assim, seu QI é baixo, você não tem uma inteligência. Gente, isso caiu por terra, tá? Tem um estudioso aí depois vocês pesquisam, meus alunos teve até matéria disso esses últimos dias, que é sobre o Gardner. E o Gardner fala o seguinte, que todo mundo tem 8 tipos de inteligências. Então, não tem só inteligência, por exemplo, português, matemática. Ele tem uma inteligência maravilhosa, ele tem a inteligência da comunicação, ele tem a inteligência interpessoal, que é o de falar com as pessoas, então ele tem linguística, interpessoal, tem várias outras inteligências que antigamente na nossa escola a gente era visto como assim, se você não tirar 10, você não é inteligente. Não, gente. Então, assim, nós já temos até estudos que falam sobre as inteligências que na nossa vida, se bem utilizadas e bem desenvolvidas, a gente pode chegar longe, né? Então, assim, não fique com essa, eu não tirava nas melhores notas, né? É totalmente... Eu também. Hoje eu sou professor e eu tirava notas péssimas. Não, até mesmo essa questão que você trouxe de aprendizado, por exemplo, como eu falei, eu nunca fui o mais inteligente da turma, mas eu também nunca fui mais burro, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Na época que eu fazia o ensino fundamental, por exemplo, estava surgindo essa ideia da ETEC, né? Que acredito que em São Paulo é muito forte esse ensino. Na época, eu não sabia nem que era ETEC, mas estava surgindo e tudo mais. Aí abriu uma ETEC perto de casa, né? Na época eu morava em São Paulo ainda, antes de me mudar para o interior. E abriu o vestibulinho, né? Que é vestibulinho da ETEC. Inclusive, quem puder fazer indico demais, né? Foi um divisor de águas para mim ali da minha adolescência também, né? E na hora que eu fui fazer a prova, eram 40 vagas, né? Eram 80 vagas, desculpa. Eram 80 vagas para o ensino médico, eram 2 turmas de 40, né? A minha posição foi 79. Olha. 79. Aí meu pai perguntou, poxa, você passou em 79 e tudo mais. E eu falei, poxa, 79, cara, por que teve que passar? Cara, você passou. O importante é passar. Passou um tempinho, teve um novo vestibulinho pro curso de informática pra internet. Eram 40 vagas. Eu passei, por incrível que pareça, em 39. Eu falei, caraca, mano, acho que a penúltima vaga vai ser minha. Mas o importante é você passar, o importante é você se dedicar e saber que você vai alcançar aquele objetivo, independente de como ele vai vir. E é só um né? número também. E é só um número. Eram 40 vagas, eu tava estudando com menos uma pessoa que era primeira colocada. Na mesma sala, mesma turma, deu tudo certo. É isso aí. Posso fazer uma pergunta? Claro. Já, quando que foi que teve a ideia, então, de surgir a Camaleão, né? Vamos já partir aí para esse processo do empreendedorismo. Porque ele falou que teve aí a parte que ele foi pro telemarketing, que teve a parte do comercial, que ele subiu, realmente fez a carreira. Mas quando que foi que realmente falou assim, Camaleão, assim, tenho que ter a Camaleão? Cara, também, eu tô falando praticamente toda hora essa questão de divisor de águas. Mas eu acho que a minha vida toda sempre foi um divisor de águas a cada momento que eu fui vivendo ela. Essa questão de abrir a Camaleão Viagens não surgiu do nada. Nossa, vou abrir minha fadinha Maria Mágica aqui e vou abrir. Não foi dessa forma que surgiu. Eu sempre gostei de ter a minha independência. Né? Nunca gostei desse fato de trabalhar CLT, de ter uma rotina ali, todo dia a mesma coisa, na parte comercial praticamente era isso, todo dia vendas, e praticamente eu tinha uma rotina muito fechada, né? Poxa, eu não conseguia fazer as minhas coisas que eu gostava e tudo mais. E a partir daí eu fui criando fui criando em mim a necessidade de ter o meu próprio negócio, né? Então eu fiz faculdade de publicidade, né? Assim que eu me formei na ETEC, eu fiz uma faculdade de publicidade porque tinha aquele negócio lá, você tem que ter um curso, né, de faculdade, você tem que ter um certificado e tudo mais. E a partir daí eu entrei no curso de publicidade e propaganda pensando que era uma vida de universitária era fácil. Então eu entrei no curso de publicidade e propaganda, onde eram 4 anos de curso, e eu cursei 3 anos. Né? Chegou no 3º ano, eu acabei ficando desempregado. Eu trabalhava numa empresa que eu era representante comercial e acabei ficando desempregado. Nessa que eu fiquei desempregado, teoricamente eu sujei meu nome, teoricamente eu não tive na época eu não tinha uma administração tão boa de dinheiro, me afundei, né, na questão de finanças, né? Então, quer dizer, estourei cartão, sujei meu nome, né, fiz muitas cagadas que a gente diz aí na parte financeira e eu não consegui continuar com a faculdade. Né? Então eu tive que trancar a minha faculdade na época. Por mais que teve minha mãe, meu pai que me ajudavam ali nessa questão, mas eu não queria jogar todo esse peso de, poxa, uma mensalidade de uma faculdade hoje não é tão barato, né? Por mais que tem gente que hoje tem bolsa de estudos e tudo mais, eu não tinha na época. Então eu não conseguia bancar uma faculdade naquela ocasião. Então eu tranquei minha faculdade, né, e comecei a repensar no curso que eu estava fazendo,
né? Enquanto isso, a gente vai mandando currículo, né? Tudo ao mesmo tempo. E você começa a refletir sobre a vida, né? E a partir daí eu falei, cara, eu preciso arrumar uma coisa que vá fazer sentido. E aí, a partir daí, surgiu eventos, né? Surgiu eventos, né? Eu já era formado em turismo quando eu era mais novo, mas aí surgiu a parte de eventos. E eu falei, poxa, vou abrir uma empresa de eventos, que eu acho que é interessante, um casamento e tal, e tudo mais, vamos ver o que dá. Era um curso mais barato, era um curso mais de prazo menor, né? Era um curso tecnólogo também, né? De 2 anos. Eu falei, vou fazer esse curso, não preciso ficar mais 4 anos ali para fazer, cabe no bolso. Então, nessa época, eu consegui arrumar um emprego que me deu a praticidade de poder bancar a faculdade. E aí eu fui entendendo muito o mercado de eventos, né? E aí, nessa que fui entendendo o mercado de eventos, foi surgindo a necessidade. Eu falei, cara, vou abrir uma empresa de eventos voltada à formatura, né? Voltada à formatura. E aí, a partir daí, eu comecei a estudar essa questão de formatura e tudo mais. E aí veio hoje, para você montar uma empresa de formatura, que é colação de grau, festa e tudo mais, essa era a minha intenção no início, né? Eu falei, vou abrir uma empresa de formaturas, né? Alguém vai fazer toda a parte de festas e tudo mais, só que hoje formatura não é tão barato, né? Hoje, formatura sai num valor muito mais elevado para quem é o cliente e principalmente para quem é o dono da empresa. Você precisa ter um caixa ali para poder investir. E eu não tinha na época. Eu falei, cara, não tem um caixa tão elevado para investir nessa parte de eventos de formatura. E aí, na época, eu tinha uma sócia, né, que hoje não faz mais parte da empresa, mas eu tinha uma sócia que entrou junto comigo, me ajudou bastante nessa época, e a gente começou a estudar essa questão. Eu falei, poxa, eu sou formado em turismo. O que você acha que a gente trouxe essa questão de formatura, né, para a parte de viagens, né, fazer viagens de formatura, né? Hoje tem muitas empresas hoje que trabalham com viagens de formatura hoje em dia que cobram valores mais altos, mais elevados, que levam o pessoal para Porto Seguro, que levam o pessoal, né, para outros estados, até mesmo para fora do país. E né, eu falei, poxa, mas essa empresa que ela foca em escolas particulares, escolas, colégios e tudo mais. E o público de escola estadual, que não tem talvez tanta oportunidade, foi aí a partir daí que eu vi a famosa oportunidade em relação a essa questão, de oferecer uma viagem, né, para a escola pública, escola estadual e tudo mais, e foi dando certo, né? E a parte da Camaleão surgiu por conta de um evento que a gente foi fazer, né? A gente foi entregar um evento, na verdade, e o evento que a gente foi moldando, né, ao longo da jornada do evento, e a gente falou, por que Camaleão? Porque a gente vai se adaptar para entregar cada evento para cada cliente de forma diferente. Um cliente quer um casamento, vamos entregar assim. Um cliente quer uma formatura, vamos entregar assim. Aí a gente fez um evento e aí a partir daí começou a surgir isso. E aí veio a parte da viagem, a Camaleão Viagens. A gente começou a fechar alguns contratos, né, de escolas e tudo mais, isso em 2020. Né, começamos a fechar alguns contratos de escola, viagem de formatura. Como é que o nome anterior da Camaleão era Camaleão Formaturas. Porque a gente se adaptava para entregar a melhor formatura para vocês. E aí a gente começou a fechar muitas escolas estaduais. Eu falei, nossa, tá dando certo. E aí veio a famosa pandemia, né? A pandemia veio ali em meados de 2020, lá para março, abril, a gente com vários contratos fechados, achando que as coisas eram morango, as coisas iam deslanchar, aí vem a escola, me liga, poxa, Gustavo, aquele contrato que a gente fechou, a gente vai ter que adiar, que tá vindo uma tal de Covid, né? E a gente vai ter que jogar essa questão de formatura, porque as aulas não vão ficar travadas. Falei, poxa, e agora? Aí eu sentei com a minha esposa, né, na época a gente era namorados. Falei, cara, que agora que a gente vai fazer? Vamos cancelar o CNPJ, voltar para o mundo CLT? Eu falei, não vamos. Deixa a Camaleão Formaturas aí paradinha que a gente vai achar uma nova solução para ela. E a gente percebeu que muitas pessoas estavam trancadas em casa, vivendo uma vida muito regrada, não podia sair para fora sem máscara. Aí eu falei, poxa, quando essa pandemia acabar, a primeira coisa que as pessoas vão querer fazer é sair para fora. Vai querer viajar, vão querer sair para algum lugar, vão querer passear, né? Vão querer se aventurar no mundo, né? Eu falei, poxa, então quando a pandemia acabar, vamos estudar. Aí a gente se aperfeiçoou na parte do turismo em si, né? Eu falei, agora quando a gente voltar, a gente vai oferecer viagens, né, para esse pessoal, né? Viagem de excursões e tudo mais. E aí, a partir daí foi nossa virada de chave. Literalmente foi nossa virada de chave. A pandemia começou a dar uma sossegada a partir ali no finalzinho de 2021. E eu tava CLT na época ainda, né? Então eu tava meio que equilibrando a minha vida CLT com esse sonho de abrir meu próprio negócio, né? E aí eu falei, quando as coisas melhorarem, a gente vai começar a ajustar essa questão. Não deu outra. Aí a gente começou a perceber que a questão
que o pessoal tava começando pode sair, mas com máscara e tudo mais, pode sair, mas mantenha um distanciamento, levem álcool em gel e tudo mais. E aí a gente falou, poxa, agora vai ser o nosso estalo, né? Agora que a gente vai começar a viver de fato. E aí é o que a gente fez. Eu negociei a minha demissão no meu antigo trabalho. Falei, me manda embora, eu pego um seguro-desemprego e tudo mais. Tudo bem que é errado, muitas das vezes. Mas foi uma forma de eu poder focar 100% na Camaleão Viagens, né? Aí eu falei, então não vai ser mais Camaleão Formatura. Só muda a formatura e coloca viagens. E aí a gente lançou nossa primeira viagem pro Rio de Janeiro, que foi uma viagem bate e volta, né? E aí a gente começou essa jornada da Camaleão Viagens a partir de 2022. Né? Foi aí que a gente começou, poxa, dá certo, o pessoal tá querendo sair e tudo mais. Só que aí a gente percebeu também uma necessidade, né? Hoje em dia a pessoa não quer... Hoje nós brasileiros somos pessoas que precisam de pessoas, né? Não é simplesmente sentar em um lugar e te levar. Hoje a gente trabalha com sonhos, né? Pessoas que têm conexões, né? Pessoas que querem se conhecer tal lugar, mas às vezes tem um receio. E a gente começou a mexer nessa parte de atendimento, né? Como eu já era uma pessoa muito comunicativa, eu falei, vou usar isso a meu favor. Vamos comunicar mais vezes com as pessoas, eu deixar saber o que ela tá precisando. Gu, quero ir pro Rio de Janeiro, mas eu quero conhecer o Cristo Redentor. Gu, quero ir pro Rio de Janeiro, mas eu quero conhecer a praia de Copacabana. Eu falei, então a gente vai montar um roteiro de acordo com a necessidade de cada um de vocês. E daí prestar o melhor que a gente pode. E a partir daí as coisas começaram a andar e tudo mais. E desde 2022, graças a Deus, a Camaleão Viagens vem ganhando mais nome, vem crescendo pouquinho em pouquinho. É interessante que eu vou pontuar várias coisas aqui que você falou, que eu achei muito interessante. Primeiro, planejamento, né? Em todo momento você falou que, eu vou estudar, né? Eu tô vendo que tem oportunidades e eu dou aula de administração e eu sempre falo muito para os meus alunos. Pessoal, a gente faz o plano de negócios para saber qual o público que a gente quer, qual a capacidade que eu tenho de atender. E muito empreendedor, você está aqui do meu lado e sabe, ela dá muita aula para muitos empreendedores, muitos empreendedores não têm essa noção de fazer um planejamento prévio. Estudar onde está pisando, né? Pô, será que a terra aqui é fofa ou será que meu pé vai embora, né, logo quando eu pisar? E acaba falindo, fechando, né? A Camaleão já está completando 4 anos. Eu vi que vocês têm promoções especiais aí de 4 anos. E eu queria que você falasse... o processo, né, que ele fala, da formatura, viagem, tudo, né? Porque teoricamente, se você for jogar na prática, né, Lea, essa questão de planejamento é o que mais conta. Você não pode chegar em vou fazer e vou de corpo e alma, não deu certo. Pra gente se extrapiar, é 1, 2. É verdade. Né? Pra gente, as coisas é mais provável as coisas darem errado do que certo. E aquilo, né, a gente planejando, a gente ainda... É igual ele falou, pandemia, né? Só trazendo também aqui um ponto que o Jader trouxe sobre a questão do planejamento, porque tem muita gente que não se planeja, né, já. O que nós temos é aquele empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade, né? Aquele por necessidade é aquele assim, fui mandado embora... lascou, não sei mais como que eu vou conseguir dinheiro. Preciso me virar. O seu João da Enel tá batendo na porta, seu José da Sabesp. E aí eu vou fazendo meu trabalho, vou começando ali a empreender. Esse empreendedor nós chamamos de necessidade porque ele não tem muito para onde correr. Por oportunidade, que é o mais indicado, e assim, aqui no Brasil nós temos poucos empreendedores por oportunidade, que é fazer mais ou menos o que você fez. Que eu estudo, eu tenho um conhecimento em algumas áreas, continuo trabalhando no meu CLT, vou tendo meu dinheirinho do CLT, mas continuo fazendo algumas outras coisas por fora, porque a gente não sabe realmente o que pode acontecer, se vai dar certo, se não vai dar. E aí, quando eu tenho aquele determinado momento que já está andando, já está caminhando a minha empresa, aí sim eu penso, não, agora é o momento de realmente eu me destravar do CLT e ficar no empreendedorismo, né? Então, é legal falar isso, porque tem muita gente que fala assim, quer empreender. A primeira coisa que ele já pensa é chegando pro chefe e assinando as contas, né? Exato. Não é assim, é aos pouquinhos, né, que tem que desvencilhar. E essa questão que você comentou de planejamento é uma coisa que o pessoal acha que a Camaleão Viagens foi meu primeiro negócio, né? Essa questão de planejamento, eu aprendi isso com a vida nua e crua. Quando eu era mais novo, lá para 2019, 2018 e tudo mais, querendo fazer dinheiro, aquele famoso dinheiro extra, né? Tava um sol do caramba, né? Aquele sol de verão e tudo mais. Eu falei, vou abrir um negócio, vou vender sorvete.
né? E eu não sabia como é que vendia sorvete. Mas eu falei, deve ser fácil. Vai lá, compra sorvete, sai distribuindo o pessoal, ao sol, vai ter necessidade do pessoal comprar e tudo mais. Só que eu fiz um planejamento 100% errado. Eu comprei um isopor, comprei 100 sorvetes, né? Aí eu falei, eu vou comprar um isopor, sorvete, joga um gelinho ali em cima, pro gelo normal, aquele famoso gelo que você vai congelar a sua cervejinha, a sua aguinha. Eu falei, vou comprar ali e já era. Eu falei, vou vender, coloquei na bolsa, fui vender na Paulista. Fui achando que era tudo morango, tudo tranquilo, tudo de boa. Eu abri, cheguei na Paulista, até então não tinha aberto a caixinha de isopor. Cheguei na Paulista, primeira coisa que eu fiz, abri o isopor, as coisas tudo mole. Primeiro cliente chegou, quero um sorvete de morango. Eu falei, não, vou aqui agora, abri a caixa. Quando eu abri a caixa, sorvete mole. Falei, nossa, perdi toda a minha mercadoria. Aí já vem aquela depressão. Falei, poxa, me lasquei. Gastei não sei quanto de reais aqui com esse sorvete, com isopor, com meu tempo e tudo mais. E aí veio um rapaz, né, que também tava vendendo sorvete. Falei, nego, dá um sorvetinho aí e tal. A gente acabou conversando. Falei, cara, e aí? Eu falei, não, nego, nem tem sorvete aqui que já era. Ele falou, por quê? Eu falei, mano, tá tudo mole. Aí ele falou, mas você não colocou gelo? Eu falei, coloquei. Aí ele falou, gelo seco? Aí eu falei, gelo seco, tem que colocar gelo seco, verdade isso? Não, gelo seco, como você vai deixar o negócio? Aí eu falei, pensei que era gelo normal. Então, a partir daí, você começa a ver que eu não tive um planejamento pra isso. Pensei que as coisas eram muito fácil. Eu falei, poxa, agora vai. Não tive um planejamento, deu errado. Então, eu tento me cautelar muito nessa questão. Planeje. E preparo também. Porque até pra vender sorvete, a gente precisa conhecer, né? Exato. Então, assim, ele uma coisa nem tão sabia simples. que era o gelo seco. Uma coisa tão simples, mas o pessoal fala, na minha cabeça eu falei, gente, só tem que deixar o gelo gelado. Gelo normal, chegou lá, tudo mole. E aí vem essa questão que vocês acabam ensinando. Sim. Essa questão de planejamento é fundamental. Você não pode fazer uma coisa, do nada eu vou fazer. Calma, por onde você vai começar? Em base de que você vai começar essa questão, entendeu? É isso. Exato. E aí, você falou um pouquinho do planejamento, a gente pode também linkar com coisas que... eu quero abrir uma empresa. Tem muitos empreendedores que abrem a empresa pensando o quê? Eu quero ganhar dinheiro. Não se importa se você gosta da atividade, se você tem um dom para aquilo. Eu quero ganhar dinheiro. Eu vou abrir um restaurante porque todo mundo come. Aí você abre um restaurante, você não gosta, né, do restaurante, não se preocupa com o cardápio e acaba vendendo, mas não dá lucro, você não sabe porque sua empresa não cresce. A primeira coisa que o empreendedor precisa saber é a paixão por aquela empresa. Mesmo que você não seja especialista no negócio, você precisa gostar do que você está vendendo, você precisa acreditar no produto. E eu já conversei com você algumas vezes, você fala o quanto você já viajava, já utilizava, né, algumas concorrentes suas atualmente. Sim. E como isso foi importante para você identificar essa vontade de querer empreender nessa área. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, essa questão de viajar, acho que 100%, qualquer pessoa que você perguntar na rua gosta de viajar. Né? E na época que eu era mais novo, eu viajava bastante com a Tamires, né? A gente pegava empresas de ônibus e tudo mais, vamos conhecer Rio de Janeiro, vamos conhecer Angra dos Reis, vamos conhecer tal lugar, por exemplo. E chegava na viagem, né? Parecia que era uma viagem que a gente só estava entrando num ônibus e chegando em determinado local, né? Eu falei, poxa, mas não tem uma interação, a pessoa, meu guia não tá conversando comigo, tô conversando com... Não fiz amizade com ninguém, não tem uma conexão, parece que todo mundo entrou no ônibus como se tivesse comprado a sua passagem, chega num lugar que às vezes você não conhece, né? Mas você tá com muito desejo de conhecer, e às vezes por causa de um atendimento, por causa de por causa da forma que aquela empresa te levou, você acaba, o seu sonho, você aproveitou 50%, porque aquilo que era para você aproveitar mais, você não aproveitou. E a partir daí a gente começou a analisar essa questão. Foi até uma história antiga que a gente até comentou há um tempo atrás, qual é o diferencial da Camaleão, né? Hoje em dia a gente chama o pessoal que viaja com a gente de família Camaleão, né? Que são as pessoas que viajam com a gente com muita frequência, que a gente trata literalmente como família, né? Tem pessoas que viajam sozinhas hoje com a gente, pessoas que estão ainda destravando, né, essa vida de viajar e tudo mais, estão querendo conhecer determinados locais. E chegava nas viagens, por exemplo, eu comecei a perceber que o guia não conversava com a gente andava no ônibus, o ônibus era apertado, você ia parecendo uma sardinha, né? Eu comprava uma passagem barata, porque, nossa, só quero chegar no tal lugar. Aí eu falei, cara, a gente tem que oferecer mais qualidade nesse produto. Acho que é um serviço que dá para melhorar, e eu acho que a gente tem um perfil para melhorar esse produto, né? Esse serviço, no caso, que é de viajar, levar pessoas para viajar. Não é simplesmente levar você para conhecer determinado local. É fazer com que você viva a sua melhor experiência naquele local, né? Eu vou pegar até um exemplo que a gente trouxe para isso,
né? A gente acompanha muitas concorrentes. Eu viajo com muitas concorrentes, às vezes até mesmo para saber o que eles estão fazendo de bom, o que eles estão fazendo de ruim. Ter concorrente não é ruim, gente. Ter concorrência faz com que você possa se espelhar, se inspirar, né? Então tem muita empresa hoje que eu acompanho que eu me inspiro, né? Poxa, essa empresa está fazendo isso aqui certo. Vou tentar fazer não igual, não vou copiar, mas vou tentar pegar alguma coisa legal deles ali para trazer aqui pra gente. Poxa, essa empresa aqui fez tal coisa errada, não gostei. Vou trazer pra gente, pra deixar bloqueado, pra gente não poder se repetir. E tem espaço no mercado pra todo mundo. E isso, graças a Deus, hoje se você pesquisar na internet, hoje no mercado de turismo de São Paulo, hoje se você pesquisar na internet, no próprio Instagram, né, agências de viagem vão aparecer praticamente uma porrada de empresas, né? Cada uma com a sua particularidade. Tem empresas que trabalham com um público mais novo, tem empresas que trabalham com um público mais velho, tem empresas que trabalham com família, tem empresas que trabalham com mulheres, com homens, né, com público LGBTQIA+. Né, tem vários públicos hoje, né? Então, hoje a gente precisa de um ônibus cheio. O Jader, se tiver uma empresa de ônibus, ele vai precisar de um ônibus cheio para fazer a viagem dele. Então não tem essa questão de alfinetar o outro, roubar o cliente do outro. A gente é muito transparente a isso porque tem um espaço para todo mundo. Todo mundo que trabalha com turismo tem espaço para todo mundo. E aí, a partir daí, a gente começou a perceber, né, que a gente podia crescer nesse aspecto de oferecer um atendimento melhor, né, poder abraçar o cliente que está vindo ali com a gente, tirar aquele medo de viajar. Né? Hoje nosso público é muito feminino, né? É muita família viajando com a gente, é muito casal. Né? E a gente sabe que a gente tem que ter um trato diferente com aquelas pessoas que estão viajando. Né? Eu vou pegar até um exemplo que semana passada que a gente viajou com uma moça, né, que é a Mona Kelly. Ela viajou com a gente para Campos do Jordão. Ela veio do Piauí, né, se eu não me engano, do Nordeste, para morar aqui em São Paulo. Tá morando aqui em São Paulo há pouco tempo e queria, né, conhecer novos lugares e tudo mais, mas ela nunca tinha pegado Uber, né? Gu, nunca peguei Uber, você me auxilia? Auxilio, tudo que você precisar, vai te auxiliar. Né? Oferecemos para ela um atendimento legal, como é que ela ficou lá em Campos do Jordão conosco, aproveitou 100%, e no final ela falou, Gu, se eu tivesse viajado com uma outra empresa, né, eu acho que eu não teria vivido essa experiência, porque você me abraçou, você me acolheu, você me mostrou tudo de bom e do melhor dessa cidade. Né? Então foi a partir daí que a gente começou a entender o porquê a Camaleão. A Camaleão Viagens, ela não surgiu do nada. A Camaleão Viagens não é simplesmente uma agência de viagens. A Camaleão Viagens, a gente chama o nosso pessoal de família Camaleão por conta dessa conexão, de fazer você viver uma experiência incrível para algum lugar que você está querendo conhecer e fazer com que aquela cidade seja incrível, independente de como ela estiver. Né, acho que é um diferencial muito legal que a gente traz pra dentro da nossa casa. O atendimento, né, tirar as dúvidas de forma clara. E, é claro, ir quebrando cada objeção de forma bem legal. É uma aula de empreendedorismo. Eu falo que o Gustavo, a gente deixa ele falar porque ele vai dando aula. Me cortem, gente, se eu falar demais. Como é que os cariocas falam? Aulas, né? Aulas. Porque se eu falar, eu acabo... Não, mas é porque ele fala exatamente o que a gente fala em sala, né? Do concorrente ser nosso amigo, que tem muita gente que fala assim, meu concorrente é meu arqui-inimigo. Não, gente, você tem que ir no seu concorrente. Você tem que saber o que ele tá fazendo de bom, o que ele tá fazendo de ruim, o que eu posso trazer pra minha empresa, o que eu posso melhorar porque meu concorrente não tem. A gente estava uma vez conversando com o Gustavo e a gente falou que tem uma companhia muito grande até, eu pus ali, ó, nosso xícarazinho, depois eu mostro pra ele. Tem uma companhia muito grande até, né, que a gente viajou uma vez, que a gente chegava nos lugares e a gente ficava perdido, porque o guia realmente, ele não mostrava, ele não falava pra onde tinha que ir, até que chegou um momento que eu e o Jader perguntamos pro guia, como que pega metrô nessa cidade? E era fora do país, foi na Espanha. Primeira vez que a gente saiu do país, a gente falou, não, vamos conhecer, a gente já idealiza, né? A gente saiu assim, mas como pega metrô? Eu já começamos a pesquisar, no final a gente conseguiu o jornalzinho do metrô e esqueceu o grupo, porque era ruim, né? A parte de guia, de viagem era muito ruim. E a gente começou a conhecer tudo sozinho, e só na hora de ir embora que a gente retornou com o pessoal. Mas ainda bem que vocês ainda tiveram essa iniciativa, não, tá dando errado aqui, vamos pela gente. E aquela pessoa que, poxa, né, não tem essa iniciativa, ainda é travada com isso, tá dependendo do guia. Acaba se ferrando em relação, tipo, poxa, eu quero conhecer, vocês estão falando de Espanha, um lugar internacional, fora do país, onde talvez você precisava de um auxílio até maior. Exato. E assim, isso é legal, acho que assim, entender esse diferencial de acolhimento, de mostrar como que funciona as coisas, eu acho que é sensacional, né? Engraçado, né, que era a nossa lua de mel essa viagem, né? E aí teve um casal que eles colaram na gente.
É verdade. Né, de idosos Bem que falavam assim... bem senhorzinhos. Não, mas é que a gente não queria fazer esse passeio aí da agência, não. A gente pode ir com vocês de metrô? Aí andamos a Espanha inteira com eles. Fomos no Santiago Bernabéu. Aí a gente foi em Barcelona também. Tudo que tava fora do nosso Vocês roteiro. são quase uma agência. É quase uma agência. Exatamente. Quem me dera. Quando a gente foi pra Lisboa e ninguém foi na praia em Lisboa. Porque Só a no gente. roteiro não tinha praia. Sim. Porque assim, a praia de lá, ela é fria. Então, acho que pra agência, não compensava porque o pessoal... Aquelas Brasileiro... que tem pedrinhas e tal. Isso. É, mas é bonitinho, assim. Mas, assim, acho que pros brasileiros, assim, na cabeça deles. Brasileiro tem praia quente no Brasil. Não vai querer ir pra praia em Portugal porque Sim. a praia é fria. Mas, gente, as praias eram lindas. Então, assim, tinha alguns lounges, tinha música na praia. Eram praias, assim, com água cristalina. Era um E dos poucos lugares que tinha Wi-Fi. um dos poucos lugares de Wi-Fi. A gente tá falando 2014, né? 10 Exato. anos. E assim, todo mundo assim, a gente não foi pra praia. Eu falei, não, a gente foi. E a gente ainda foi de metrô, a gente conseguiu ir de A metrô. famosa experiência, né? Famosa experiência. Exato. E aí, a gente teve uma experiência boa com tudo isso, mas automaticamente uma experiência ruim com a agência. Aham. Então, foi uma coisa que a gente falou assim, eu não sei se a gente quer viajar de agência. Então, a gente ficou meio travado, graças a uma experiência. Então, é legal quando vem alguém, por exemplo, tipo vocês da Camaleão, e fala, não, gente, mas não é isso. O turismo é quando a gente acolhe, a viagem, o pacote é quando a gente ensina, pra destravar também. Porque acho que assim como nós, tiveram várias pessoas que também tiveram experiências ruins, né? Cara, e tentando trazer essa questão de experiência de fato, né? Vou até trazer um caso recente. Isso aí sempre acontece, teoricamente a gente trabalha com turismo, a gente está sujeito a tudo, né? Principalmente situações climáticas, né? Você pensa em viagem para o Rio de Janeiro, por exemplo, você pensa em sol, Cristo Redentor, praia, Copacabana, pagode, você pensa em tudo essa questão, só do bom e do melhor. Recentemente a gente teve uma viagem para o Rio de Janeiro, onde... Quando a gente lança a viagem, a gente não sabe como vai estar a viagem daqui 3 meses, 4 meses. A gente espera que seja tudo do bom e do melhor. Chegou na viagem, na semana da viagem começou a haver aquela mudada de tempo. Falei, cara, tem essa mudada de tempo, essa mudada de tempo, essa mudada de tempo. O pessoal já começa a mandar mensagem. Gustavo, vai chover, a viagem vai cancelar? Não, gente, a viagem continua da mesma forma. Poxa, mas vai estar chovendo, eu quero ir pra Copacabana, eu quero... Nossa, minha viagem vai ser uma merda, vai ser uma bosta, não vou conseguir curtir e tudo mais. O que a gente fez? Não, pode ir que você vai ter a melhor experiência da sua vida, independente de qualquer coisa. Independente se vai estar chovendo, se vai estar sol, você vai ter a sua melhor experiência. Pode confiar em mim. A pessoa falou, beleza. Chegou no ônibus, realmente, foi uma chuva o final de semana inteiro. Eu falei, quer saber, gente? O que a gente vai fazer nesse caso? Era pra ir pra Copacabana na praia, certo? Vamos pra Lapa, que na Lapa tem vários barzinhos. A gente vai começar o nosso dia lá. Começamos o dia lá num barzinho da Lapa, onde teoricamente é o centro do pagode lá dentro. De lá a gente levou o pessoal pro Museu do... Pra onde a gente levou o pessoal? Museu do Amanhã, onde eles acabaram aproveitando lá também, que são lugares fechados. E chegou de noite no hotel, né? Eu falei, gente, agora a gente vai lá pro Morro do Vidigal. Quem quer subir o Morro do Vidigal? Ah, Gustavo, mas é perigoso. Mano, pode vir, que a gente vai fazer vocês terem a melhor experiência de vocês. Com emoção ou sem emoção? Com emoção, então bora. Eu levei o ônibus todo, né, pro Morro do Vidigal. No Morro do Vidigal o pessoal subiu de motoquinha e tudo mais, tiveram uma emoçãozinha legal. Você até comentou, né, recentemente, numa viagem que a gente fez. O pessoal subindo de motoquinha, tudo mais, chegou lá. Um pagode lindo, né? Todo mundo aproveitando um lugar coberto. A paisagem era incrível, a paisagem era linda, maravilhosa e tudo mais. O pessoal falou, Gustavo, só por esse roteiro que você inventou aqui pra gente, a viagem já valeu a pena. No outro dia a chuva tava um pouquinho menor, falei, vamos fazer algum roteiro X, né? Levar vocês pro Morro de Santa Teresa, tudo mais, fazer um roteiro de bonguezinho, né? O pessoal amou a viagem. Se fosse uma viagem com sol, talvez o pessoal não tivesse tido essa mesma experiência. Sim. Ou se não tivesse esse auxílio nosso, por exemplo, o pessoal tinha chegado ou ficar aqui no hotel o dia inteiro, até a hora de ir embora. E não, a gente se preocupa com esses detalhes, de tentar oferecer a melhor experiência pro nosso passageiro, para que ele falar, poxa, fui pro Rio de Janeiro, mas você foi na praia? Não, mas eu fiz um rolê aleatório muito legal, que não estava programado e foi muito melhor. E às vezes, às vezes, esses roteiros que não estão programados são até melhores mesmo, né? E acho que, assim, ele só consegue fazer isso porque ele conhece muito bem a estrutura do negócio dele. Sim. Então, a gente falou da última vez sobre os 5 P's do marketing, né? Que é conhecer as pessoas, então, o seu público, conhecer o local, então, com qual faixa etária que eu tô falando, qual o local que eu vou. Então, no Rio de Janeiro, o que eu tenho pra fazer no Rio? Eu não tenho só praia no Rio.
navio. Sim. Então é legal. É legal ele ter esse conhecimento também. Boa. Puxando o gancho da Letícia, fazer mais um momento jabá aqui. Se você também quer abrir sua empresa, gostaria de fazer um plano de negócio, então eu também tenho um curso, né, chamado Minha Empresa, que é para todas as pessoas que querem abrir uma empresa, não necessariamente ser um empresário propriamente dito, mas também fazendo como uma renda extra, quer planejar, abrir uma portinha ali, como o Gustavo falou, né, Camaleão, ele tentava fazer no CLT e depois, né, ia para Camaleão. Então eu faço esse tipo de planejamento no meu curso Minha Empresa, e onde a gente aprende a fazer plano de marketing, plano financeiro, identificar quem são nossos fornecedores, identificar quem são nossos concorrentes e abrir a empresa do zero, começar a empresa com o pé direito. E eu costumo acompanhar meus alunos, né? Já tenho alguns alunos que já fizeram, abriram suas próprias empresas, estão aí trilhando esse caminho do empreendedorismo. Então, se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Gustavo, fala um pouco sobre o seu logo, né? Você falou que trabalhou um pouquinho com essa parte de design. Sim. Eu já vi que tem as cores do Brasil aí no nosso logo da Camaleão. Legal, essa questão da Camaleão, né? O pessoal pergunta isso direto pra gente. Poxa, Gustavo, por que Camaleão, 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 Camaleão? Já começa que quando a gente abriu a empresa, eu não queria um nome em inglês. A gente tá no Brasil, vamos respeitar a nossa língua portuguesa. E eu não queria também um nome caminho inicial. Tem muita empresa hoje que abre, por exemplo, né, se o meu nome é Gustavo Reis, eu vou colocar GR Viagens e tudo mais. Eu não queria algo remetente a essa questão. Eu queria que a empresa tivesse um nome próprio, algo assim que se identificasse com as pessoas em si e até mesmo com o que a gente está oferecendo para eles. E essa questão da Camaleão, por exemplo, a gente pensou primeiro em arara, em papagaio e tudo mais, não tava combinando, sabe? E aí, a partir daí eu só falei, cara, do nada veio a palavra Camaleão na cabeça. Eu falei, cara, Camaleão Viagens. Aí o pessoal, por quê? Porque na hora veio sabe aquela resposta que vem de bate pronto? Porque a gente vai se adaptar para entregar a melhor viagem para cada pessoa. Porque a gente sabe, como a gente já falou antes, nenhuma viagem sai programada. Nenhuma viagem vai sair bonitinha. Viagens vão ter modificações, questão climática, questão de humor. Hoje eu tô querendo viajar, hoje eu tô querendo passear. Vai ter dia que você vai falar, hoje eu não quero sair do meu quarto. E a partir daí a gente sabe que a gente tem que entregar cada coisa de acordo com a necessidade de cada cliente. Tem idoso, tem famílias, tem casais, né, tem mulheres viajando sozinhas, e a gente sabe que a gente tem que se adaptar para entregar a melhor viagem, a melhor experiência para aquele passageiro. E a partir daí, acho que o Camaleão Viagens veio com uma força muito legal. Como é que se você olhar aqui no logo, por exemplo, tem um aviãozinho, né, que é um negócio de você viajar, por exemplo, tem um C que remete ao C da Camaleão em si, e tem um mundo, né? Eu falei, poxa, isso aqui é legal, dá para permanecer. E o viagem a gente só substitui aquela parte da formaturas que a gente deixou de trabalhar, né? E acho que vem algo que a gente começou a trabalhar muito melhor em relação a essa questão. A gente consegue desfrutar muito mais dessa questão do nome em si, porque a gente sabe que cada viagem acaba ficando única. Gustavo, eu quero ir em tal viagem com vocês, né? Mas eu quero que seja igual a outra. Igual a outra não vai ser, gente. Mas é o mesmo lugar, tá? Mas não vai ser. Pode ser parecida? Pode, mas eu vou te entregar provavelmente coisas diferentes dessa viagem, né? Igual a Ale comentou dessa viagem do Rio de Janeiro que a gente foi recentemente, que ela queria conhecer o Morro do Vidigal. Nossa, deve ser emocionante subir e tudo mais. Mas tem viagem que eu vou, por exemplo, que eu não vou pro Vidigal, eu vou pra Rocinha, eu não vou pra lá, eu vou pra um outro lugar com a galera. Cada viagem vai ditando a regra, né? Então tem muito essa questão de particularidade. E a Camaleão acho que vem com força nessa questão de adaptação, de oferecer algo diferente, né, para que você possa ter sua melhor experiência. Gu, eu vi que, assim, tem uma coisa que o Gustavo, ele é muito bom, o Gustavo, a Tamires, a equipe toda, que é no marketing também de vocês. O Instagram de vocês é maravilhoso. Qual que é o Instagram? @Camaleão Viagens, não tem segredo. Coloca @Camaleão Viagens, do jeito que tá escrito aqui mesmo, sem o tio no ar, né, você vai conseguir encontrar. Tem diversas viagens que a gente acaba realizando, né, o pessoal fala, poxa, Gustavo, você só faz viagem em bate e volta? Não, a gente não faz só viagem em bate e volta. Tem viagem de final de semana? Tem viagem de feriado prolongado? Tem, né? E agora a gente vai começar a fazer nossas viagens de aéreo, né? A gente tá desbloqueando agora nesse ano de 2024, né? A gente vai fazer nossa primeira viagem de aéreo internacional, né? Então a gente já tá chegando, teoricamente, com 2 pés no peito, né? E a gente vai fazer nossa viagem pro Chile, Santiago, né? Época alta temporada de neve lá. E a gente já tá com tudo organizadinho, as vagas já estão esgotadas, né? Mas calma, não precisa se preocupar, gente. A gente já vai lançar uma nova data agora para 2025,
5, né? ótimo. Tanto pro Chile, tanto para outros lugares. A gente tá testando agora, montando aí direitinho, talvez Punta Cana e tudo mais. É um outro roteiro que a gente tá querendo. San Andrés, né? Que é um outro lugar que a gente tá querendo. Olha, esse eu tenho muita Né? vontade. E até mesmo o Nordestão. O Nordeste é um lugar que tem muita gente querendo conhecer. Não tem oportunidade, talvez aí com a gente, né? Você pode desbloquear esse medo de viajar sozinho, né? Pra você ter, até mesmo pegarem essa noção, né? Essa viagem do Chile, a gente vai com 25 pessoas, né? Se eu não me engano, 11 mulheres estão indo sozinhas, sem se conhecer. Uma ou outra conhece já Camaleão, porque já viajou, mas tem muita mulher viajando sozinha, né? Tem muitos rapazes viajando sozinha, gente viajando sozinha. Tem uma senhorinha que vai com a gente também, uma graça, né? Tem 60 anos, vai na primeira viagem de aéreo da vida dela, né? Então a gente sabe que a gente vai ter que se adaptar para oferecer o melhor para ela. E a gente tá prestando total assessoria e tudo mais, e viagem de aéreo é o que a gente tá começando agora. E eu vi que, assim, o legal do Instagram de vocês, e aí já tá deixando o jabazinho também deles, que tem por período, né? Então tem viagens do mês, Sim. e aí ele vai colocando. Como que você escolhe esses planejamentos? Porque você falou, o pessoal fica me cobrando, quando que tem tal viagem, Sim. tal mês. Como que você escolhe o roteiro daquele mês, assim? Como que funciona? A gente Ou por trás das câmeras. A gente mora num país tropical, né? Que Graças muda a de Deus. ainda mais em São Paulo, que muda o clima do tempo a cada 2 horas. Sim. Né? A gente sabe que a gente tem que montar um roteiro de acordo com aquele período. Então vamos supor, a gente tá em outono, por exemplo, eu não posso colocar, o outono já acaba sendo meio friozinho essa época do ano, né? Eu não posso colocar um roteiro de 100% praia, né? Até mesmo porque você vai chegar na praia, quero ir, igual vocês foram pra Europa, vou chegar na Europa lá, quero ir pra praia. Não, o brasileiro não quer ir na praia na Europa no frio, né? Então no Brasil é a mesma coisa, o pessoal não vai querer no outono ou no inverno ir pra uma praia. Então a gente sabe que vai ter que colocar ali um Campos do Jordão, algo mais aconchegante, um Curitiba, Morretes, Monte Verde, que a gente tava agora semana passada, Que é por muito exemplo, bom né? Então a gente sabe que a gente vai ter que levar as pessoas para lugares para aquele período, né? Agora é julho, agora que vai começar agora nesse mês. A gente sabe que é mês de férias, mês que é férias escolares, férias universitárias, e a gente sabe que a gente vai ter que levar o pessoal para esses lugares. Então a gente já tem o Beto Carreiro, a gente tá com férias familiares, levar o pessoal pro Beto Carreiro, levar o pessoal para Olambra, por exemplo, que é um outro roteiro que a gente tem, que são roteiros mais tranquilos. Então são várias essas questões. Até mesmo um gancho, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Por exemplo, qual foi a melhor viagem que vocês já fizeram? Em particular, você já fez uma que você fala, essa eu amei, e você deve ter uma outra, se vocês derem a mesma resposta, é sacanagem. Qual que é a melhor viagem que vocês já fizeram? Aqui eu já fiz. Eu tenho uma boa, muito boa. E eu que fiz o roteiro, Gu. Porque foi logo depois, assim, foi assim, 2, 3 anos depois dessa que foi traumatizante, que eu fui pro Uruguai. Foi o Uruguai também. Uruguai. Porque, assim, a família dele é do Nordeste. E tava muito caro pra ir pro Nordeste. Tava, assim, 5 mil reais 2 pessoas pra ir pro Nordeste. Tava muito caro. Nordeste é caro. E aí eu comecei a entrar nesses sites de viagem e vi que eles estavam colocando muito pacote, assim, pra Argentina, pro Uruguai. E pacote muito mais baixo que o Nordeste. Tipo, 2 mil reais a menos do que o Nordeste na época. Sim. Foi 2016, 17, mais ou menos. E aí eu falei assim, se essas agências de viagem estão colocando é porque eles também devem estar querendo economizar. E aí eu comecei a pesquisar e achei o Uruguai. E aí eu fiz um roteiro que a gente parava em Porto Alegre. E aí eu não conhecia Porto Alegre. Aí eu fiz Porto Alegre o dia todinho, sem dormir, porque eu não tinha dinheiro pra gastar com hotel. E aí depois a gente ia pra Montevidéu. Só que aí, assim, aí eu falo a questão, eu não sou expert da área, não sou formada em turismo, nada disso. Então o que eu fiz? Eu peguei 3 dias em Montevidéu e peguei 3 dias em Punta. Só que assim, Punta não tem nada pra fazer, né? Nada. Então assim, em Montevidéu tem um monte de coisa. Sim. Então acabou que os outros 3 dias que eu poderia ter ficado conhecendo mais coisas, eu tive que ir pra Punta e fiquei 2 dias em Punta sem nada pra fazer. Só tinha praia, mas chegava uma hora que a gente cansava, né, de Punta. O cassino foi muito legal. Só que assim, eu não sou rica, eu não tenho dinheiro pra ficar gastando em cassino. Cassino é moedinha. Como assim? E aí, teve uma coisa muito engraçada dessa viagem, que eu não sabia roteiro de ônibus, eu não sabia que não tinha uma rodoviária na volta. Que ele era, tipo, tinha um ônibus, imagina assim, você pega um ônibus pra ir pra Campinas. E beleza, pra ir pra Punta, a gente foi de ônibus, bonitinho, pegamos no terminal, descemos no terminal de Punta. Na volta, eu quis a passagem mais barata pra voltar pro aeroporto, só que não tinha terminal.
o motorista simplesmente parou no meio da rodovia, assim. Imagina, por exemplo, Castelo Branco. Caraca. Ele parou, só que a gente tava aí. com um monte de mala. A gente tava com, assim, umas 3 malas e ele tava com mais 3. E aí ele falou, pode descer. E todo mundo parado olhando pra nossa cara, o ônibus lotado, a gente sentado no fundo, teve que sair pegando mala no meio do ônibus e o motorista querendo ir embora. A gente teve que atravessar a rodovia, quase morremos atropelado, porque o aeroporto era do outro lado, não tinha entrada pra pedestre no aeroporto, a gente teve que entrar junto com os carros. Não, foi um caos. E eu falei assim, se tivesse uma companhia, ela nunca ia fazer isso com a gente. Exatamente. Só que assim, no final foi muito gostoso. Tipo, Montevidéu foi muito gostoso, a gente conheceu. O que valeu foi a experiência. Foi muita experiência. Porque, por exemplo, tudo que vocês planejaram, saiu tudo errado. Mas no final se tornou a melhor viagem. Foi, porque assim, a gente nunca tinha saído, assim, pra América Latina, a gente nunca tinha ido, foi a primeira vez. E a gente não esperava, assim, que fosse tão boa a comida. Tipo, a comida era gostosa, o pessoal foi muito receptivo, a infraestrutura era muito boa, sabe? Era tudo muito limpo. Não sei agora, mas quando a gente foi em 2016, então foi uma experiência bem gostosa, assim, de realmente descobrir. Teve muito perrengue, mas, assim, foi legal. Mas eu acho que viagem precisa de perrengue, né? Toda viagem precisa de um perrengue no final. E ele não queria ir, porque, assim, eu vou falar uma coisa, já dele, ele é mão de vaca. Ele, é nóis, irmão, tamo junto. E ele é aquela pessoa que ele nunca vai querer viajar. Você fala assim, Jada, vamos viajar? Ele fala, não, tô pensando no financeiro. Ele vamos nunca economizar. quer. E eu sou sempre a pessoa que Deixa eu ver se cabe aqui, peraí. Só que assim, aí eu sou aquela pessoa que vou lá e fecho e falar, depois eu me viro com ele. E ele é o que mais aproveita. Aí depois ele ainda posta, nossa, melhor viagem. Eu falo, filho da mãe. Jogou tudo nas minhas costas, né? Assim, de casal, essa foi a melhor viagem, realmente. Mas teve uma viagem especial, que foi um carnaval em Salvador. A gente foi de galera. Nossa, carnaval em Salvador. Ah, verdade. Mas eu fui nessa também. Claro que você foi. Fui Você é nessa. casca de bala. Mas foram os meus primos que moram no Rio. A minha prima, que é de Salvador. Sim. E nós dois. E meu irmão. E foi todo mundo, foi de galera. Então, quando você às vezes fala assim da Camaleão, tipo, a família Camaleão, e imagina um bonde, assim, quase 10 pessoas saindo junto, aí cola um amigo aqui, outro amigo ali, a gente saiu no carnaval. Um se perde no carnaval. No final do rolê. Aí encontramos mais 2 amigos nossos de São Paulo lá no carnaval, que a gente já tinha combinado. Se vocês forem, encontra a gente lá na avenida. E a gente ficou, nesse ano, a experiência, né? A gente ficou hospedado no circuito. Então, geralmente... Vocês pegaram um lugar bom, hein? Pegamos, pô, na casa de uma tia minha. Então, a gente não tinha aquele problema de translado, de ir para um lado, de ir para o outro. Acabava o rolê, a gente já dormia na casa da minha tia, e aí a gente já acordava com o som do trio passando. Sim. E já saía de novo. E a gente aproveitou muito. Aquela viagem, em galera, foi a melhor viagem de todas. Sabe? Porque deu pra aproveitar, a gente fez um roteiro legal. Pegamos um dia de camarote, um dia de pista. Um dia de camarote, um dia de pista. Porque a localização tava boa. Boa. Isso é importante. E acho que em qualquer viagem que você vai fazer, por exemplo, é o que eu falei, hoje se você for jogar na internet, por exemplo, você vai encontrar uma porrada de empresas que fazem viagem. Tem empresa que cobra barato, tem empresa que cobra um valor ok, tem empresa que cobra mais alto. Mas, teoricamente, elas cobram por que esse valor? A que tá cobrando mais barato, por exemplo, talvez a localização que vocês vão ficar, por exemplo, é mais distante do centrinho, é mais longe do centrinho ali do carnaval. Né? A empresa que está cobrando mais alto, por exemplo, é na cara do gol. Né? A empresa que está cobrando mais barato, por exemplo, é um hostel. Você vai dividir o quarto com mais 90 pessoas no quarto. A que está cobrando ali mais caro, ou até mesmo um valor ok, por exemplo, né? A localização é um hotel, é uma pousada, vai ficar um quarto somente o casal. Então é uma coisa que aqui na Camaleão a gente se preocupa muito, né? Em relação a essa questão de qualidade. Né? A gente, ainda mais pelo nosso público ser muito exigente, a gente sabe que a gente não pode fechar qualquer ônibus, né? Eu sou alto, né? Eu não posso pegar um ônibus que eu vou ficar, opa, oh meu Deus. Eu sei que eu não posso pegar um ônibus desconfortável para os nossos passageiros. Eu sei que eu vou ter que pegar um ônibus, por exemplo, que vai ser ok para todo mundo. O motorista vai ser um motorista 100% habilitado. A empresa vai ser, teoricamente, seguir todas as normas da NTT. Eu sei que eu vou pegar um hospedagem, tem que ser perto, tem que ser boa, tem que ter um custo-benefício. E é claro que tem a nossa qualidade da nossa empresa em si em relação aos nossos profissionais. Não tem só o Gustavo que faz as viagens, tem hoje em dia a gente tem nossa equipe, que é o Biriane, que é uma excelente guia, que a gente ama de paixão. Tem a Sheila, que é a nossa, a gente chama ela de guia master, né, que ela faz as viagens mais longas pra gente, 25 anos de mercado como guia, ela já sabe entregar tudo pra gente.
Tem a nossa guia Camila, que entrou na nossa equipe agora recentemente, onde eu já joguei ela numa bucha, que ela foi fazer uma viagem agora recentemente para Angra dos Reis com chuva, né? E o pessoal amou, de paixão. Então a gente sabe que a gente tem que entregar a nossa qualidade também. Não é simplesmente realizar uma viagem, jogar vocês em qualquer lugar, igual vocês já aconteceram com vocês, né? Ou desce aí do ônibus aí aqui na Marginal. Não pode. Né? Então a gente sabe que a gente tem um nome a zelar. Por mais que a Camaleão ainda tá crescendo, a gente tem um nome a zelar. Né? A Camaleão é muito pequena comparada com outras empresas. Tem empresa que tem 10, 15, 20 anos, muito mais tempo de mercado. Nós temos 4. Nessa parte de viagens, nós temos 2. Apenas 2 anos de viagem. A Camaleão existe há 4 anos. Né? Mas antes da Camaleão Viagem, era a Camaleão Formaturas. Então, essa questão da qualidade, eu acho que é uma coisa que eu me cobro muito. Qualidade, qualidade, qualidade. Porque se eu não vou na viagem, eu tenho que colocar pelo menos alguém que vai entregar o que o Gustavo faria. Né? Ou que a Camaleão tem que entregar. Né? Se você tá indo sozinha, Lê, vou te colocar do lado de uma outra moça que tá indo sozinha também, que tem uma vibe bem parecida, a idade bem legal. Né? A gente conversa com nossos passageiros. Aí eu converso a gente já formou casais também. Nós já formamos casais. Então a gente sabe que a gente sabe o que a gente pode entregar para melhorar cada vez mais a experiência do passageiro. Né? Você falou que é o carnaval que você falou, mas se for jogar na balança, as 2 coisas que vocês falaram foi a experiência. E eu acho que experiência é o que conta muito em uma viagem, sabe? Sim. Viagem, acho que o que conta é a experiência. Conhecer um lugar, todo mundo pode conhecer, de qualquer forma. Agora a experiência com perrengue chique, né? com desenrolos e tudo mais, né? Mas você improvisando é o que vale no final. E no final, você falou muita coisa, tipo, poxa, eu queria ter ficado lá em Montevidéu, mas fiquei lá em Punta. Mas você falou, foi a melhor viagem da minha vida. Né? E se você pergunta pra outra pessoa, foi legal. Foi legal. Sabe? E eu acho que é muito também entender, você falou, formei até casais, entender a vibe das pessoas. Exato. Também. Porque eu penso assim, se eu tô viajando, eu não vou ficar reclamando. Então assim, se eu já tô aqui, então vamos curtir, vamos ficar 3 dias aqui aproveitando do local. E eu acho que é entender isso também, o que ele falou, vai sentar do lado então, se ela vai sozinha, com uma pessoa que tem mais ou menos o mesmo estilo dela, né? Não que você não vá conversar com outras pessoas, mas entender o perfil também de quem tá ali, né? É legal também isso. Essa questão que você comentou, por exemplo, né, de viajar sozinha, por exemplo, vai 2 mulheres viajando sozinha. Mas a gente pega tantos casos, gente, que isso aí não é mentira, mas a gente já pegou caso de, por exemplo, a pessoa tá viajando porque terminou um relacionamento, tá viajando porque saiu do emprego, tá viajando porque tá precisando de uma nova virada de chave, tava com depressão, tava com ansiedade, algum problema emocional, né? E aquela viagem é tão importante para ela que qualquer agência ali, se não conversa, não tem uma conexão, faz de qualquer jeito. A gente não, a gente tenta se atentar nessa questão. Gu, eu tô viajando com meu filho, né? Acabei de me separar recentemente, que preciso que essa viagem seja incrível. Pode deixar, a gente vai fazer aqui tudo para que a viagem de vocês seja incrível, né? Gu, nossa, tô com depressão e tudo mais, né? Tem uma moça tem várias pessoas que viajam com a gente com essa questão, que acaba já fazendo parte da família Camaleão em si, mas tem gente que viaja com a gente que há 2 anos atrás sofreu de depressão. Hoje em dia, a pessoa já tá com um novo relacionamento, com um novo emprego, vivendo um alto astral. Então a gente sabe que uma viagem é importante para ser aquele divisor de água, sabe? Para virar uma nova chave na vida. Não é simplesmente viajar. Eu falo muito de experiência, mas eu acho que a experiência é o que mais conta no final. Sim. É consequência, né? Acho que assim, não adianta você fechar o melhor lugar e não ter uma boa experiência, né? Ou fechar a melhor empresa e não ter uma boa experiência. Exato. Então, realmente é a experiência, né? E tudo a gente vai aprendendo. Eu aprendo muito com passageiro. Tipo, todo ano a gente aprende alguma coisa, né? Eu vou responder uma questão, mas eu quero que vocês respondam também. Por exemplo, ano passado, quando a gente começou a ficar mais forte na parte de hospedagens com a Camaleão, meu maior aprendizado foi isso. A fazer viagens com hospedagens com a Camaleão Viagens, né? Esse ano, meu maior aprendizado está sendo viagens de aéreo, né? Onde eu tô aprendendo demais nessa questão. E aí vem uma pergunta que eu queria fazer até mesmo para vocês. Qual é o maior aprendizado desse ano para vocês? Desse ano. Tipo, o maior desafio, o maior aprendizado, sei lá. Olha, desse ano pra mim é esse projeto realmente que tá acontecendo aqui do podcast, que eu estou tentando desde o ano passado e batendo martelo, e fui em um lugar, não consegui, fui em outro lugar, não consegui, finalmente eu consegui tirar esse projeto do papel. E abrir também o meu instituto de ensino, né, que eu sempre dei aula para outras instituições, só que eu decidi fazer da minha maneira, como você falou, eu queria dar a minha cara, ajudar as pessoas a fazer, pegar na mão. E é difícil, quando você tem uma estrutura para uma empresa vender o seu produto, é mais fácil, você só chega lá e dá aula. Eu aprendi que a visão de dono agora
eu vou ter que caminhar um pouquinho mais devagar, às vezes vou ganhar um pouquinho menos de dinheiro, Sim. para poder realmente pra trás. fazer como eu quero. Assim, o financeiro é importante, mas ele é consequência. Então, esse foi o maior aprendizado. Vai ser a consequência, o dinheiro vai vir depois. Exato. Eu vou fazer o que eu amo, o que eu gosto, que é ensinar as pessoas. Acho que esse foi o meu maior aprendizado esse ano. Olha, que depois isso. dessa eu acho que eu vou embora. Gente, meu maior aprendizado, acho que esse ano, eu sou muito acelerada, Gu. Então, acho que esse ano eu tô fazendo uma coisa de cada... Assim, eu tô com vários projetos, mas eu tô conseguindo respeitar um pouco o meu tempo, sabe? Eu acho que, assim, eu termino um projeto, começo outro, ou então a hora de desligar. Eu sou aquela pessoa que, às vezes, é 10 horas da noite e eu tô trabalhando ainda. Então, acho que esse ano eu tô aprendendo um pouquinho com isso, sabe? Eu tô me regrando mais, percebendo um pouco mais. Eu tenho filho, né? Todo mundo sabe que tem um bebezinho. Bebezinho não, já tá com 3 anos. Mas é pequenininho. Então, assim, eu tô conseguindo aprender a dar tempo ao tempo para algumas coisas e falar assim, Letícia, chega, agora é hora de descansar, agora é hora de aproveitar. Porque eu era muito no 220, assim, 250, não era nem no 20. Então, essa parada de tempo, assim. Mas você concorda com essa questão de, tipo, aprendizado? Acho que cada hora você aprende uma coisa diferente. Sim. Cada hora você acaba Sim. se cobrando, vou colocar uma metinha aqui diferente, aqui, mano, pra tentar alcançar. Eu acho que a vida, até mesmo pelo projeto de vocês, a vida é um aprendizado. A vida é um aprendizado, eu acho que do começo ao fim. Né? Ano passado eu aprendi bastante coisa que eu levo hoje pra vida. Tem coisas que eu uso na minha vida que eu usei há 10 anos atrás. E uso na Camaleão hoje uso na minha vida pessoal ali, por exemplo. Essa questão de mão de vaca, por exemplo. Mas se não fosse mão de vaca, talvez eu não tivesse interesse que talvez em fazer investimento. Né? E talvez não tivesse interesse que talvez abrir um negócio ou algo parecido, sabe? E abraçar uma oportunidade. E também as coisas erradas que nos ensinam coisas Sim. que futuramente vai dar certo. Que as pessoas só veem os nossos acertos, né? Sim. Mas os nossos erros, eu tenho muito mais derrota do que vitórias. Sim. Muito mais. Só que eu valorizo demais essas pequenas vitórias. Né? Essa questão do vestibulinho da ETEC, quando eu fiz na época, quando eu passei em 79, eu falei, poxa, nossa, que merda, cara, nossa. Mas aí chegou meu pai e falou, cara, você passou. Não, meu pai queria ter passado em 20º, em primeiro. Cara, valoriza esse processo que você conquistou. Você vai estudar numa ETEC que tem nível de colégio. Né? Valoriza essa conquista sua aqui. Opa, legal, cara. Meu amigo tá ganhando X. Poxa, queria tá falando... Calma, cara, olha o que você já tá ganhando. Eu queria viajar pra tal lugar. Pois, por exemplo, vocês falaram que conheceram a Espanha. Poxa, nossa, queria ir pra Espanha. Poxa, Gustavo, mas você tá viajando todo dia e tal. Então tem muito essa questão de valorizar o lugar que você tá, sabe? Porque valorizar o processo. O seu tempo, né? É diferente do... O seu relógio é diferente do amigão. Né? Eu acho que eu costumo dizer, né? Eu tenho até essa frase na minha vida: Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Não é porque fulano, tal coisa aconteceu com alguém, por exemplo, que você queria que o seu lugar não... A sua hora vai chegar, sabe? É isso, eu acho que tudo tem um tempo certo, né? E você falou duas coisas que eu acho que se linka, que é o conhecimento e o processo, né? Independente, tem gente que fala assim, se eu se eu fiz um curso de administração, eu tenho que morrer trabalhando com administração. Se eu fiz um curso de turismo, eu tenho que morrer trabalhando com turismo. Eu acho que todas as áreas e todo o aprendizado e conhecimento que a gente tira, a gente consegue levar para várias outras profissões. Então, é o que você falou. Eu fiz informática pro... Turismo para informática? Informática para internet. Informática para internet. Gente, não sei... eu não gostei muito, mas eu utilizo um pouquinho na Camaleão. Eu fiz um pouquinho de turismo. Eu fiz turismo. Eu utilizo muito na Camaleão. Design. Então, assim, cada atividade, cada conhecimento que a gente vai adquirindo, ele serve como parte do processo. E é o que você falou. As pessoas vão ver mais os nossos sucessos, né? Mas não significa que a gente não aprendeu com as nossas derrotas. Acho que a gente aprende até mais com as derrotas, né? Muito mais. Hoje eu tava acompanhando uma aula online, e aí o Jader falou assim, nossa, Lê, mas não deu nenhum embasamento para perguntar para esse aluno, soltou assim a pergunta pro aluno sem passar o conceito. Aí eu falei para ele assim, não, mas essa pergunta ela foi feita pro aluno errar. Aí ele, e você quer que seus alunos errem? Eu
Falei, sim, porque no erro a gente também aprende. Da próxima vez, ele vai falar, putz, eu lembro desse conceito porque ela me perguntou isso e eu falei errado. Então, assim, o erro, gente, é que a nossa sociedade hoje tem muito aquilo de tabelar, né? O erro, não pode ter erro, não pode ter medo. Perfeição. Mas é nos erros que a gente aprende também, né? Então, errar não é feio, errar não é a pior coisa do mundo. É no erro que a gente vai tirando o conceito, né? É muito bom também. Pessoal, o papo tá muito bom, mas eu queria que, para encerrar o podcast, você fale um pouquinho sobre a família Camaleão. Sim. Esse pessoal que já te acompanha aí já faz um tempo. Eu sei que você tem muitas histórias legais sobre eles. Eu queria saber um pouquinho sobre eles e como que é esse relacionamento entre vocês. Os funcionários. Família Camaleão. Tô brincando. Essa questão da família Camaleão é uma coisa que a gente não teve essa ideia de montar uma família Camaleão em si. Foi algo que foi surgindo, né? Aquela pessoa viajou com a gente pela primeira vez. A gente teve uma atenção diferente com ela, né? Pegou uma intimidade bem legal e a partir daí ela começou a fazer outras viagens conosco. E o tratamento da viagem é diferente de uma pessoa que está viajando pela primeira vez com aquela pessoa que já está viajando com você com muito mais frequência, né? E a gente costuma dizer, né? Quem viaja com a Camaleão já faz parte, né, da família que sim, porque a gente brinca, a gente zoa, a gente passa a informação séria quando tem que passar, né? A gente trata como se fosse da família mesmo, então a gente deixa a pessoa à vontade. Né? Sabe quando você vai numa casa de alguém, você se sente à vontade, né, na casa da sua mãe, por exemplo, você vai chegar lá, consegue abrir a geladeira, senta no sofá, liga a televisão. Quem viaja com a Camaleão viaja é praticamente isso. A gente deixa vocês 100% à vontade, para vocês fazerem novas amizades, para vocês terem uma nova experiência. Né? A gente coloca alguns eventos, né, de vez em quando, para unir essa galera que já viaja com a gente há um bom tempo, por exemplo. Então a gente às vezes marca um barzinho, às vezes a gente marca um aniversário da Camaleão em si. Por exemplo, a gente fez o aniversário da Camaleão agora no mês de maio, a gente foi com mais de 100 pessoas para comemorar essa data legal pra gente, e pessoas que já viajam com a gente, que talvez aquela pessoa que viaja com a gente uma vez na vida, outra na morte, não tenha essa oportunidade de viajar com a gente, de ter esse momento, né, de ter esse acolhimento, de ter essa conexão. E eu acho que a família Camaleão remete 100% a isso, a pessoas que querem viajar, querem aproveitar, querem ter novas experiências e querem ter uma conexão com a gente, porque é o que a gente tenta trazer, né, essa conexão, né, entre pessoas, entre locais, entre sintonias de emoções, e eu acho que no final tudo conta. História todo mundo tem. História todo mundo tem. Mas quando você tem uma história para compartilhar com outras pessoas, com mais alguém do lado, essa história fica muito mais gostosa que se lê, sabe? Nossa, ficou até bonito pra falar. Ai, Né? Esse corte vai ficar bom. Mas eu amo demais a família Camaleão, fazem parte da minha vida 100%. Como é que todo dia tem gente que manda mensagem: Gustavo, qual é a próxima viagem? Gustavo, vamos sair pra beber? Gustavo, vamos sair pra fazer alguma coisa diferente? Então não sai dessa parte de tipo agência, sabe? Sim. Você cria aquela conexão que eu acho que a gente leva pra vida. Muito legal. E acho que aproveitando que ele falou da família Camaleão, acho legal também falar uma coisa que importa muito para as empresas, sobre a equipe Camaleão. Nossa, aí a equipe como já... foi formada. Nossa, a equipe já é uma outra questão que e aí eu já amo demais, a questão da equipe em si. A gente é muito certinho em relação a quem participa da nossa equipe, porque tem gente que não tem a mesma energia para entregar aquilo que a gente vai estar para entregar. Hoje, por exemplo, tem a própria Nath, minha irmã, trabalha comigo na parte do comercial. Nossa, a Nath é sensacional, né? A Nath também era uma moça que não tinha conhecimento nenhum na parte de comercial, né? E graças a Camaleão, por exemplo, a gente já teve um outro projeto junto, que a gente teve uma outra empresa, um outro freela que a gente teve, né? Mas eu e a Nath, por exemplo, a gente tem uma conexão incrível na parte do atendimento, né? Hoje, por exemplo, enquanto eu tô aqui, por exemplo, ela tá tomando conta dos nossos clientes que estão ali mandando mensagem pra gente, né? Ela mexe ali no nosso Instagram, ela mexe ali na nossa parte de mídias, por exemplo, né? Então a Nath hoje, ela me ajuda nessa questão de trazer o cliente para perto, sabe? De tirar suas dúvidas e tudo mais. Em relação ao atendimento, eu e a Nath que toma conta nessa parte. Que legal. Né? Aí tem a Tami, né, que é a nossa conselheira, né, ela que acaba dando os avals das viagens que a gente tem para fazer. Né? Teoricamente eu digo que ela é o cérebro, eu sou o corpo. Eu só vou, o que ela dita a regra ali, eu só vou lá e faço. Porque de fato ela tem o sexto sentido, né? De saber qual viagem pode dar certo, qual que não pode, para onde tal caminho, tal viagem pode ser, o que pode mudar. Essa questão de, por exemplo, antigamente a gente entrava no ônibus, qualquer pessoa escolhia o assento e sentava. Né? Hoje em dia não, ela me ensinou a ter esse cuidado. Poxa, vamos montar a numeração de cada passageiro. Ó, Lê e Jada, vocês vão sentar no assento 3 e 4.
4, a Lu vai com vocês, ela vai sentar do seu lado, tá? Sim. Nem sem essa aqui, vocês na frente, ela no fundo. Ela tem esse tato aí que é a famosa conselheira. Nós temos a Carol, né, que mexe na nossa parte contábil, minha rainha dos problemas financeiros, né? Tira a gente de cada confusão, né, que acaba auxiliando a gente nesse sentido, né? Tem o próprio Richard, né, que acaba mexendo na nossa parte do tráfego pago, na nossa parte do marketing, porque não é só o Gustavo que mexe ali, né, em relação a essas questões, e ele auxilia a gente em relação a essa questão. É um cara que eu amo de paixão. Ele mexe com tráfego pago? Tráfego pago. Precisamos do contato do Richard, então. Richard também. Richard. Vou te passar o contato. Mas é um cara sensacional pra gente. Antigamente eu mexia sozinho na parte de marketing, divulgação da Camaleão, e ele falou, cara, você tá precisando de ajuda, né? Eu falei, com certeza. Aí ele falou, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar e tudo mais. Até mesmo para trazer esse gancho, por exemplo, da própria Carol. A Carol foi uma passageira minha, né? Ela viajou comigo pro Rio de Janeiro sozinha em 2022, né? Eu era MEI ainda na época, então ela sentou comigo, viajou sozinha, tava insegura de viajar sozinha. A gente desbloqueou esse medo dela de viajar. Hoje em dia ela viaja com o filho pra cima e pra baixo com a gente, né? Tava comigo há 2 semanas atrás, numa viagem, né? Então vira e mexe ela tá com a gente em viagem, mas ela desbloqueou esse medo. Então eu juntei meio que o útil ao agradável. Você é contadora? Vamos sentar aqui pra conversar, aqui pra fazer um network. E ela me ajudou muito nesse processo. E desde 2022 ela vem me auxiliando. E aí eu não posso deixar de falar também dos nossos parceiros de ônibus e tudo mais, que a gente tem nossos guias fora de São Paulo, né? Nossos guias fora do Brasil, que a gente tem também, nossos parceiros, né? E eu não posso falar também da nossa equipe de monitores e guias, né? Como eu falei, a gente tem nossa equipe, que é a Ubiriane, né? Que a gente chama ela de Bia, né? Que ela é sensacional, nossa guia que teoricamente pode jogar qualquer viagem para ela que ela desenrola, né? Tem um carinho de se adaptar, de a gente oferecer o melhor para o cliente, tem aquela aproximação que a Camaleão precisa, né? De conexão entre o cliente, ela entrega isso com perfeição. Nós temos a nossa guia Sheila, né? Que a Sheila é quem acaba, nossa guia master, né? Que a gente disse, que eu acabei comentando antes, que ela tem mais de 25 anos de mercado de turismo, e ela que acaba realizando as viagens mais loucas, assim, que quero fazer tal lugar. Ela tenta montar, porque ela já conhece. E a gente tem a nossa guia Camila, né? Que agora acabou de entrar na nossa equipe recentemente, né? Que acaba tomando conta aí da parte ali da mesma energia que a Ubiriane, e essencialmente tem a nossa cara Camaleão. Então, se eu for falar aqui de todo mundo, aí tem uma porrada de gente. Mas essas são as principais pessoas que fazem parte da equipe Camaleão. Porque a Camaleão Viagens não é só o Gustavo, não é só a Tamires, né? O pessoal olha aqui, eu sou a cara da Camaleão, mas não quer dizer que por trás de mim não tem outras pessoas, né? Sim. Lá ele. Mas nessa questão é muito gostosa, porque tem muita gente participando do processo da Camaleão. Tem gente que não viaja comigo, viaja só, eu quero viajar só com a Bia. Não, beleza, vou colocar a Bia na sua viagem. Então tem essa questão que a gente chama de paixão. Quem faz parte da equipe da Camaleão, um beijo enorme, porque a gente ama de verdade, e sem vocês a Camaleão não existiria. Legal. Então, família Camaleão, não esquece de seguir a gente aqui, tá? Já Ensinei, né? Tanto no Instagram, como aqui no YouTube também. Tô no TikTok, tô no Kawaii, tô em tudo que é rede social também, tudo já Ensinei. JAH, vou deixar aqui na descrição. E quem tiver interesse de fazer algum dos cursos, ou de empreendedorismo, ou de educação financeira, é só chegar lá no meu Instagram e colocar hashtag Família Camaleão, que aí eu vou mandar o cupom de desconto para vocês, tá bom? Quem tiver interesse. Então, só me chamar lá no Instagram, no privado. É isso. É legal falar que esse podcast ele vai para um quadro dele no YouTube, que é o Papo de Negócios. Então, a nossa ideia é trazer realmente pessoas que tenham boas experiências, e nem tão boas assim também, às vezes, para compartilhar. E a gente trazer isso de uma forma não apenas no bate-papo, mas também com um pouquinho de educação. A gente vai falar um pouquinho de ensino, de teorias também, para não ser simplesmente só mais uma conversa. É legal falar porque, assim, a Camaleão, vi que eles estão enormes, e às vezes pode ter alguém que pense ou em vir contar a história também, né, sobre um negócio que teve. Sim. Eu quero falar sobre qual foi a minha experiência, como eu mudei. Então, esses dias eu trouxe uma ex-aluna minha, que é transista, a Regiane, o nome dela. E ela teve, assim, quebrou a cara milhares de vezes, e hoje ela tem um salão, assim, muito bom. Começou legal. Na Lapa, hoje tá na freguesia, e ela, assim, é referência de tranças, assim, é muito legal. E eu levei ela pra dar uma palestra numa das turmas que eu dou aula, e foi muito legal. Então, se tiver alguém também com esse perfil queira trazer, porque eu acho que quando a gente começa a ver algumas histórias, a gente começa a ter uma luzinha no final do túnel. Às vezes tem muito empreendedor que tá ali, quebrou a cara, não sabe o que fazer, não sabe por onde ir. Então, às vezes é legal
legal também, até pra motivar os outros também, Exato, né? nada surge do nada, né? Nada surge do Acho que nada. às vezes uma pequena faísca pode fazer coisas enormes. É isso. E assim, o meu é Lê, _ eu mesma, _ Lima, lá no Instagram. Eu trabalho também como analista comportamental, então teste vocacional e tudo mais. Quem quiser, chama lá no Instagram, no LinkedIn, a Letícia da Silva Lima. E é isso, gente. Obrigada. Como o pessoal te encontra, Hugo? Me encontra o meu da Camaleão, você já sabe, né? Camaleão Viagens. E tem o meu pessoal, que é Gustavo Reis, com 2 R's, também não tem segredo. E, gente, de verdade, né? Pra mim tudo é um aprendizado. Acho que aprendi muito com vocês. Tem muitas trocas que a gente acaba conversando aqui, que fazem a gente pegar muitos insights, né? E eu espero que a gente tenha agregado, né, essa conversa aqui pra vocês, pro pessoal que tá assistindo a gente, a própria família Camaleão que sempre nos acompanha. Espero que tenha ficado uma coisa bem gostosa aqui. Eu espero que a gente tenha compartilhado experiências bem legais. E você que tá acompanhando a gente, que quer saber um pouquinho mais como é que funciona as viagens e tudo mais, manda um oizinho lá no nosso Instagram, @CamaleãoViagens, que eu tenho certeza que você vai ter a melhor experiência viajando com a Camaleão Viagens. E obrigado mais uma vez pelo convite, viu, pessoal? Obrigado, Gu. Obrigado vocês que assistiram até aqui. Obrigado nossos parceiros da Vox, tá? O estúdio aqui é patrocinado pela Vox to You, Granja Viana. O estúdio fica localizado aqui na Granja Viana. E se você quiser também gravar o seu podcast, gravar sua aula online aqui, eu vou deixar o contato deles na descrição. Valeu e até o próximo. Tchau.